começar, né? Podemos começar aí, Claudinei? Olha aí, tranquilo, graças a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Rapaz, esse lugar aqui é alto, eu não tinha percebido assim não, né? Alto pra caramba, que é bom pra aquele show de rock, as pessoas pulam em cima do outro, né? Se eu resolver pular em cima de você, me segura aí, gente. A paz do Senhor para todos, meus irmãos. Vamos começar mais uma escola bereana, né? Uma escola bereana especial, né? Na verdade é especial por conta do espaço, do mês e da presença das pessoas. Nós temos, na verdade, três coisas interessantes, né, acontecendo simultaneamente. Estamos num lugar, não é, que para a gente é um lugar fantástico. Vários anos da minha vida, ou muitos anos da minha vida, né, eu e eu creio que alguns dos irmãos aqui, ou muitos dos irmãos aqui, ou talvez a grande maioria, passamos momentos muito agradáveis, muito maravilhosos aqui nesse lugar, nesse santuário. Então aqui é um lugar especial para a gente. O mês é um mês especial, que é o mês, né, das mulheres. Então é um mês dedicado à celebração da vida das mulheres. Eu estava pensando, pastor Ivanildo, né, que as mulheres, elas são um meio de transporte que trouxeram a gente para o mundo. Todos nós, né? Bacana essa, né? Meio de transporte, não foi nada especial, não foi nada, não, foi as mulheres. Então, parabéns pelas mulheres pelo dia que passou, pelo Dia Internacional das Mulheres, pelo mês das mulheres e, né, muito especial ainda hoje pela presença da pastora Sônia e da irmã Adriana, a irmã Adriana Goulart, né, que também é uma intercessora. Eu estava essa semana, eu sei que daqui a pouco o irmão vai falar, mas não orou para comer rocô, daqui a pouquinho. Eu estava falando essa semana, na verdade da semana passada, a gente está fazendo uma live sobre intercessão, Adriana, e eu estava falando que esse ministério da intercessão é um ministério interessantíssimo. Estava conversando ali com a pastora Sônia agora, dizendo o seguinte: nem todo mundo na igreja é jovem, nem todo mundo pode ser da mulher vitoriosa, por motivos óbvios. Eu não posso participar, né, das mulheres vitoriosas, nem todo mundo pode participar dos homens vencedores ou dos obreiros, nem todo mundo é criança ou adolescente, mas todo mundo deve ser aluno da escola bíblica e deve ser intercessor. Todo mundo. E o intercessor, ele tem uma posição espetacular, porque o intercessor sempre está buscando o interesse de outrem, não dele. E essa é exatamente a ideia de quem intercede. Quem intercede em favor de alguém. Não é? Eu não posso interceder por mim mesmo, né? Aí não é intercessão, né? Aí não é intercessão. Então, eu louvo a Deus pelas intercessoras da nossa igreja, pelas mulheres que se dedicam a esse ministério, que é um ministério fantástico. E hoje ele está aqui personificado, né, personalizado pela presença da pastora Sônia Carvalho, que eu gostaria que vocês recebessem com muita alegria no coração. Pastora Sônia, por favor, venha para cá. Eu já vou fazer as louas da Adriana já. Ela, por favor, venha para cá. E vou orar. Eu vou orar, hein? Eu vou orar. Já falei, já tinha acabado aqui. E a irmã Adriana Goulart, nossa professora também, que é, né, uma mulher de Deus, uma pessoa dedicada também à oração. E o tema da nossa lição de hoje é o relacionamento com Deus através da oração. Eu tenho certeza que a ministração dessa escola bereana de hoje vai ser uma ministração singular, abençoada e que vai fazer uma diferença. Podem sentar, por favor, fiquem à vontade, já vou passar o microfone, né, para vocês. E eu tenho certeza que vai fazer assim, vai ser edificante para nossas vidas. Então vamos adorar o Senhor, vamos orar. Eu vou pedir aqui para o pastor Ivanildo, que está aqui, para fazer uma oração. Olha só, pastor Ivanildo, você está na frente da líder da intercessão nacional da igreja, então não vem coração fraca não. Vem coração de power, né? A paz de Cristo, oremos, meus irmãos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, te louvamos por essa oportunidade de estarmos na Tua casa para aprender a Tua palavra. E a Tua casa também é chamada casa de oração. Por isso te louvamos pela vida da Tua serva, a pastora Sônia, da professora Adriana, que se colocaram aqui como instrumentos, Senhor, para nos abençoar nesta noite. Também abençoa o nosso superintendente, pastor Ronaldo, que tem cuidado no departamento de ensino da nossa igreja. Que tudo que for falado aqui seja para a honra e a glória do Teu nome, e que nós venhamos sair daqui edificados em nome de Jesus. Amém.
Bom, a partir de agora vocês têm a palavra de vocês, pastora Sônia, por favor, pode ser o seu microfone. Adriana, eu vou passar para vocês aqui. Tenho certeza que seremos grandemente abençoados. Eu vou lá buscar. Amém, amém, igreja. Deixa eu ver. Ah, tá ali. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Opa. Começar dizendo que é um motivo de muita alegria estar aqui essa noite, falando de oração com a líder nacional da intercessão da DEVEC. Pastora Sônia, já falei para a senhora no particular, no privado, vou falar agora em público. Estou muito alegre de fazer essa aula com a senhora e muito honrada de estar aqui ao seu lado, tá bom? Eu também estou muito honrada, né, de estar aqui diante dos irmãos e aqui também com a Adriana, né, que tem sido uma professora abençoada ali, né, na Escola Bíblica Dominical, e está aqui também, né, convidada pelo pastor Ronaldo, né, que tem sido um líder também aqui da EBD, muito abençoado para a vida de todos nós aqui da ADVEC. Amém. Então, hoje a gente vai ver a lição de número 11, que tem como título Relacionando com Deus pela Oração. O texto bíblico básico está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15. Vamos ler? Deixa eu puxar isso aqui, já que está aqui esse banquinho, né? Não está aquele negócio de música, que, meu Deus do céu, desde que inaugurou a Beriana é o mesmo. Só eu que reclamo, pastora Sônia, ninguém reclama daquilo, só eu. Mas vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Do versículo 11 ao versículo 15. Diz assim: Assim Salomão acabou a obra do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consuma a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os ouvidos e os meus olhos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. O textuário é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: Orai sem cessar. Avançando aí para a gente poder entrar logo propriamente aí na lição, os objetivos dessa lição, que estão aí apontados na nossa revista, são entender que não há como relacionar-se com Deus sem orar, compreender que pela oração tornamo-nos íntimos de Deus e concluir que Deus revela os seus segredos. Irmã Sônia, a senhora quer falar um pouquinho sobre esses objetivos? Sim, né? Como que a vida de oração é uma vida, assim, interessante. Porque eu costumo dizer que o intercessor, uma vida de intercessor, né? Uma vida de pessoas que buscam mesmo a Deus, é um estilo de vida. Né? A gente escolhe, né, ser aquilo. A gente não eu vou ser por ser. Não, você coloca aquilo, você vai impregnando aquilo e você vai mesmo sendo ali aquela pessoa que está ali com aquela decisão de ser mesmo um intercessor, de viver buscando. Igual o pastor falou, né? A gente, muitas vezes, nem está buscando por nós, mas estamos buscando por outro, né? A gente tem que ser desapegado, tem que ser ali uma pessoa que esteja mesmo querendo se entregar a esse ministério. Porque quando você quer, você vai conseguir. Amém. Avançando aí, gente. Pode passar o próximo, por favor. E rolando aí. Vamos lá, para a gente ganhar um tempinho aqui. Na introdução, a gente começa falando uma citação do Billy Graham,
em que ele diz assim: feliz é o homem que aprendeu o segredo de ir a Deus diretamente em oração. O primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre o que a oração é. Pastora Sônia, como a senhora diria para a gente, como a senhora definiria o que é a oração? A oração, para mim, é a gente ter uma ligação ali com Deus, né? E, para mim, a única maneira que nós temos de falar com Deus é orando, né? Deus, ele fala conosco de N maneiras, né? O Senhor fala conosco de várias maneiras. Cai uma folha de uma árvore, Deus está falando contigo, aparece alguém, um profeta, fala contigo, mas a única maneira que nós temos de falar com Deus é em oração. Então, a gente tem que fazer um esforço muito grande para estar buscando o Senhor. Porque eu não entendo muito crente que às vezes a gente fala assim, não, a gente está orando, mas vocês oram muito. Ai, por que tem que orar tanto assim, tantas horas assim? Por que tem que... É porque é gostoso orar. Verdade. Oração é gostoso. Oração é deleitar-se, né? Porque quando você fica ali mesmo, assim, que está paradinho orando com Deus, está ali na ligação, você sente um deleite, você sente que o gozo de Deus entra dentro do teu ser, e é uma coisa que você não quer se apartar disso. Verdade. Você sente aquele desejo de estar sempre ali em contato mesmo com Deus. É verdade. Foi até a definição que a gente trouxe. Orar não é obrigação. Sim. Orar é ter o prazer de falar com Deus. É exatamente isso, é ter o prazer de estar na presença de Deus em oração. E a gente vai falar aí mais um pouquinho, ao longo da lição, o que é orar, o que significa a oração na vida do crente. E aí, seguindo o tópico da nossa lição, o primeiro subtópico aí da nossa primeira parte, diz que a oração é um privilégio. Quem não se sente honrado em gozar da amizade de uma personalidade ilustre? A Maria entendeu a importância disso, Marta e Maria. Se eu estivesse lá, irmã Sônia, eu acho que eu ia dar uma de Marta. Eu acho que eu tenho um espiritinho de Marta, embora eu tenha também o espiritinho da Maria. Eu acho que a gente tem dias de Marta e tem dias de Maria. Tem horas que a gente precisa se comportar como Marta. Todo mundo fala mal da Marta, não fala mal dela perto de mim não, gente. E tem hora que a gente também precisa se comportar de Maria. Porque, na verdade, quando Marta é ousada, né? Ela não chama a atenção da irmã. Ela fala para Jesus chamar. Abusada, né? Quer dar ordem na visita. E aí Jesus rebate. Acho que eles tinham uma amizade tão grande, a intimidade entre eles era tão grande, né? Que o nível de amizade, isso. O nível de amizade permitia isso. E aí Jesus responde: olha, eu não vou mandar a tua irmã sair daqui porque ela escolheu a melhor parte. Eu concordo com Jesus, eu prefiro orar do que lavar a louça. Eu também, com certeza. Eu também. O próximo tópico, gente, vai falar sobre a oração, que é uma busca valiosa. E aí, quando os discípulos pediram a Jesus para ensinar a orar, Jesus dá um modelo de oração, que é o modelo do Pai Nosso. Irmã Sônia, fala um pouquinho, pastora Sônia. A irmã Sônia é de colega de seminário. A gente estudou junto. Me perdoa. Pastora Sônia, a senhora fala um pouquinho para a gente sobre o Pai Nosso? O Pai Nosso, né, é uma oração muito assim tremenda, né? Porque quando a gente, Pai Nosso que está nos céus, a gente vê que muitas pessoas, às vezes, na igreja, têm assim uma dificuldade nessa parte Pai Nosso. Porque tem pessoas que ele não teve uma boa referência de um pai dentro da sua casa. E aí, quando ele chega na igreja, a oração ensinada por Jesus é Pai Nosso. E aí a pessoa, às vezes, fica travada, né, nessa situação. Fica ali, eu não consigo me relacionar com Deus. De vez em quando a gente está atendendo gente aqui, tem gente que fica assim, não, eu estou brigada com Deus. Eu estou chateada com Deus. Eu não consigo chamar Ele de Pai. Aí daqui a pouco você vai analisando ali, você vai investigando a vida da pessoa, porque a pessoa tem um problema com seu pai, né? O seu pai terreno, e transfere isso para o pai, né? E Jesus, ele fala logo na primeira estrofe, né? Pai Nosso. Então a gente sabe que nós temos um pai. Mesmo que nós sejamos abandonados, mesmo que sejamos até filho de um estrupo, mesmo que sejamos, né, ali até magoado dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, mas a gente tem que acreditar que tem um pai que ele fala, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai.
E Ele está com braços abertos para nos abraçar, para nos acolher. Eu gosto muito dessa oração, e a gente sabe que a oração do Pai Nosso, todo mundo faz. O católico faz, o incrédulo faz, né? Porque é uma oração universal, todo mundo conhece. É uma oração que todos nós temos que fazer, porque ele fala, Pai Nosso que estás no céu. Ele define, né, aonde que ele está, que ele é do céu, isso. Ele não é da terra. Isso. E ele é um Pai que a gente pode ver que ele tem uma soberania, ele está acima de tudo. Né? Então, a gente tem que estar sempre nessa ligação de saber que o nosso Pai é um Pai especial. E mesmo ele sendo esse Pai especial, ele quer ter relacionamento conosco. É importante, é curioso a gente também pontuar isso, é importante pontuar isso, que quando Jesus ensina o Pai Nosso, é interessante também a gente observar, e isso está na nossa revista, que os discípulos não pedem a Jesus, Jesus, nos ensine a pregar. Sim. Jesus, ensina a ensinar. Mas eles pedem, ensina-nos a orar. A importância da oração. Está acima de saber orar é mais importante que saber pregar, mais importante Sim. que saber ensinar. Orar vem na frente. E aí é interessante que quando Jesus começa, antes dele discriminar, antes dele começar a expor esse modelo de oração, ele fala, quando vocês orarem, não sejam como os fariseus, não sejam como os gentios, não sejam como os hipócritas, porque repetindo muitas palavras, porque eles acham que pela sua repetição de palavras, eles vão ser atendidos. Então, quando a gente pega o Pai Nosso e ora simplesmente, Pai Nosso está no céu, santificado seja o seu nome, como penitência, tropecei na pedra, pensei o nome feio, vou lá orar 5 Pai Nosso que eu estou absolvida. Não é isso. Na verdade, quando Jesus ensina o Pai Nosso, ele está ensinando um modelo de orar. Quando ele começa, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, ele começa adorando. Sim. Oração começa com adoração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está adorando, está entregando. Oi? Eu estou no tópico, mas não está ali não? Opa, tá. Então eu estou no tópico 1.2. Vou para 1.3. Vou chegar lá. Seguindo aí a revista, tópico 1.2. A oração é uma busca valiosa e a gente pegou o Pai Nosso aqui para exemplificar. E aí ele continua, o pão nosso de cada dia, depois que ele adora, aí ele pede. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, aqueles que nos têm ofendido, enfim. Também outro caminho que tem na oração, confissão. Na oração você adora, na oração você pede, na oração você confessa. E quando você termina a oração, você volta a adorar. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem gente que acha que a oração é só pedir. Pede, 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 pede para Jesus agora. É só pedir. Ou então, o que a gente cantava? Vou levar meus problemas para Deus, entregar meus problemas para Deus. Gente, se tem alguém, pastora, para quem eu levo meus problemas é para Deus. Sim. Agora, eu acho que Deus quer ouvir mais do que meus problemas. Sim. Eu não sentiria prazer numa conversa de alguém que só fala de problema. E a gente acha, às vezes, que oração, a gente só se dirige a Deus para falar problema. Sim. Parece que a gente pega a nossa caçamba de lixo emocional e despeja tudo em cima de Deus. Se tem alguém para a gente despejar o nosso lixo emocional, vamos dizer assim, é Deus mesmo. É melhor do que ficar postando no Facebook. Fala para Deus em segredo e em oração. Mas além de reclamar, além de contar dos teus problemas, de levar os teus problemas para Deus, tenha esse momento que a pastora Sônia falou aqui, de ter prazer de estar na presença de Deus e de gerar prazer no coração de Deus de estar na sua companhia, de estar na sua presença também. Eu me lembrei de um livro, é do Max Lucado, enfim, mas o livro se chama Nas Garras da Graça. E nesse livro ele diz o seguinte, que quando ele viajava e as filhas dele eram pequenas, que ele chegava em casa, ele só queria abrir a porta e a alegria dele, a felicidade dele era ver as filhas vindo correndo na direção dele e abraçar ele. Que ele estava com saudade, ele queria abraçar as filhas, queria brincar, rolar no chão com a menina. Quem tem filho sabe como é que é isso, sabe o prazer que é isso. Só de ver, abraçar e rolar no chão, você já ganhou a vida. E aí ele dizia que as filhas vinham, abraçavam ele, papai, trouxe presente. E aí ele, poxa, eu queria abraçar mais um pouquinho, queria ficar aqui mais um pouquinho, mas elas estão mais preocupadas com o presente. E que às vezes a gente é assim na oração.
Deus quer ficar mais um pouquinho ali com a gente naquela comunhão, naquela adoração, naquele momento que a senhora falou prazeroso, mas a gente já chega o presente. Então, Deus é mais do que o pai que dá presente. Deus é o pai que quer ficar abraçado com você, que quer ficar em comunhão com você, que quer ficar ali só quietinho com você, desfrutando da companhia um do outro. Tem um relacionamento, né? É um relacionamento é uma via de mão dupla, né? Vamos lá, gente, passando para o próximo tópico. O tópico 1.3 da nossa lição vai dizer que a oração é uma busca recompensadora. E aí a gente trouxe como exemplo a oração de Jabez. E eu fiquei muito feliz aqui, pastora Sônia, semana passada, porque o professor que ministrou, o professor André, aliás, de público aqui, parabéns, que aula. Que aula, ainda bem que a senhora está aqui para dar aula junto comigo depois dele. Se eu tivesse que dar aula sozinha, fazer vergonha. Que aula que esse professor deu, gente. E ele bateu muito, pegou muito, foi uma aula basicamente de genealogia. E as pessoas, quando chegam na Bíblia, pulam a genealogia, né? Parece que não tinha que estar ali, está errado na Bíblia. E eu gosto da oração de Jabez porque, do nada, ela está no meio de uma genealogia. Sim. Uma genealogia que não fala o nome do pai de Jabez. Ele aparece recortado no meio da genealogia. Só fala que a mãe dele deu à luz a ele com dores e sofrimento e botou o nome dele lá, de Jabez. Né? Fazendo referência à dor, ao sofrimento, à angústia, à agonia. E que mesmo assim, esse homem que tinha esse estigma sobre ele se destaca no texto bíblico por causa de uma oração. Por causa de uma oração. O que a senhora diria, pastora Sônia, sobre a oração de Jabez? Ele foi recompensado, né, com o Senhor ampliando, né, ali as suas tendas. E você vê assim o poder que a oração tem, porque aquele homem praticamente ele estava só, né, porque não tinha ninguém ali, uma outra pessoa para dar auxílio a ele. Mas ele recorreu a Deus e ele teve essa resposta, né, daquilo que ele pediu e daquilo que ele invocou o nome do Senhor. Então a gente vê que mesmo você estando sozinho, mesmo você estando às vezes num momento de conflito, a gente entende que para quem que a gente tem que recorrer é para Deus, né? E a gente vê que ali verdadeiramente o Senhor deu aquela vitória para ele, né? O poder que a oração tem de mudar circunstância, de mudar situações, de mudar quadros de vida, né? A gente vê. E nessa oração também assim, porque a gente está falando de uma oração recompensadora, a gente vê que quando você tem uma vida de oração, as recompensas virão verdadeiramente. Você vê que Daniel, ele foi um homem também que ele era muito de oração. E você vê que quando ele está ali, né, lá no capítulo 9, que ele está ali nas 3 semanas do jejum, que ele vai ali, né, o anjo aparece e fala que o príncipe da Pérsia foi lá, entrou na frente. Aí daqui a pouco ele vê lá, né, um homem vestido de linho, né? Ele vê aquele homem que está aqui parecendo turquesa, aqui igual cobre, e ele tem aquela visão, e a palavra é clara em dizer que só Daniel teve aquela visão. Então a gente vê que quando você ora, verdadeiramente tu terá recompensas. Coisas que você vai ter e outros vão estar tendo o mesmo recinto, mas não vai ter. Porque você buscou e aquilo ali vai se apresentar para você. Então a gente vê que a oração ela traz essa recompensa assim para a vida daquele individuais, né? Individuais. Você vê que estava todo mundo junto com ele, mas só ele teve ali o privilégio de ver a visão, né, de ver ali o próprio Deus, né, falando ali com ele e se revelando a ele. O que os outros estavam fazendo a gente não sabe, mas ele estava orando, né? Ele estava orando. Por isso ele teve a recompensa. Ele estava no propósito dele. Gente, vamos lá, avançando, senão a gente não consegue falar tudo que a gente quer falar. Sim. A oração é uma busca pela glória de Deus. Sim. E aí a gente separou aqui o exemplo de Moisés e Salomão. Tanto na consagração do tabernáculo, quanto na consagração do templo. Vamos ler rapidinho. Tem uma oração antes de Moisés, a de Moisés que eu estou separando aqui, não é nem a consagração do tabernáculo, não, é antes disso. Moisés, ele faz uma oração ousada a Deus. Vamos abrir a Bíblia aí rapidinho. Êxodo, capítulo 38. Está ali, gente? É o próximo. Êxodo 38,
Jesus, calma aí que eu vou conseguir. Eu tô sentindo falta do negocinho de música. 33, 18? Gente, eu tô tão cega assim, Pai eterno. É 33, gente. Eu tô cega mesmo. A senhora tá muito melhor do que eu, pastor. 33, 18. A senhora quer ler? Posso ler? Pode. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha a oração que ele faz. Deus atende. Não mostra a sua glória toda no seu resplendor, porque senão Moisés ia morrer. Senão Deus ia atender a oração de Moisés e matar ele ao mesmo tempo. Mas ele atende na medida em que Moisés pode receber esse sim de Deus. Eu vou me antecipar aqui um pouquinho. Eu sempre tenho essa mania. Mas daqui a pouco a gente vai falar isso de novo. Moisés foi uma pessoa que orou muito na Bíblia. E toda vez que Moisés ora, Deus responde sim. Deus responde ok. Mas teve uma vez que Deus respondeu não. A gente vai chegar lá. Para poucas pessoas, a gente vê na Bíblia Deus falar não. Mas o não que Deus deu para Moisés, eu fiquei com pena. Eu fiquei com pena, eu falei, caramba, pastora Sônia, eu nunca vi na Bíblia Deus falar, chega, não fala mais disso. Não quero mais ouvir. Mas para o pobre do Moisés falou. Moisés aturou aquele povo enjoado, 40 anos no deserto. Mas para o pobre do bichinho, chega, Deus é incisivo, chega. Não quero, não me fale mais sobre isso. A gente vai ler isso aí daqui a pouquinho. E Salomão também, quando ora, faz uma das orações que eu acho uma das orações mais bonitas na Bíblia. Inclusive, parte dessa oração é o nosso texto áureo. Ele consagra o templo a Deus. E a Bíblia diz, se a gente pegar tanto o texto de 1 Reis quanto o texto de 2 Crônicas, a Bíblia vai dizer que ele sobe até onde estava o altar. Diante do povo, ele se ajoelha e ergue as mãos para os céus. E ele começa nesse modelo de oração de Jesus, muito antes de Jesus falar o Pai Nosso, ele começa a sua oração adorando o Deus de Israel. Depois ele começa pedindo, ele pede por ele pede pelo povo, ele pede por Israel, ele pede por toda a classe social que compunha a nação de Israel, ele ora por todo mundo, gente. E o povo todo lá ouvindo uma oração. Agora você imagina o poder que não é um rei se colocar de joelho na frente do povo. Ele não estava se ajoelhando diante do povo, ele se ajoelhou diante de Deus. Mas na frente do povo ele deu exemplo. E a oração que ele faz foi uma oração tão, como disse o pastor Ronaldo, oração tão forte, oração tão poderosa, que ele acaba de orar e a glória de Deus invade o templo. De modo que os sacerdotes, os que serviam, os que ofereciam não podiam ficar de pé. Tamanha a glória que invadiu aquele lugar em resposta à oração do rei Salomão. Então, orar por buscar a glória de Deus é uma oração que Deus tem prazer de ouvir e de responder. Vamos lá. Continuando. Partindo aí, gente, para o tópico 2 da nossa lição, que vai dizer que a oração requer disciplina. E aí, na nossa revista, o comentarista vai falar sobre Pedro e João, que tinham hora certa para orar. Né? A Bíblia vai dizer que eles estavam se dirigindo ao templo. Eu peguei a versão da Nova Almeida atualizada, que traz às 3 horas da tarde, que era a hora nona, se eu não me engano. Era a hora nona, né? E a parábola do juiz iníquo. Pastora Sônia, olha como é que Jesus quer ensinar sobre a persistência na oração. Jesus dá 2 modelos aqui, ele dá 2 exemplos. A gente vai falar do primeiro agora, em Lucas 18. Quando ele quer dizer para o povo que a oração é um caminho de persistência, de insistência, ele usa a figura de um juiz mau, de um juiz que a Bíblia chama de juiz iníquo. E esse juiz era encarregado de atender a causa de uma viúva. E a Bíblia fala que de tanto ela pedir, ele acaba atendendo.
E aí Jesus, antes também disso, ele seguindo ainda lá no Sermão do Monte, ele vai falar: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E aí a gente associando com esse texto do juiz iníquo, qual é esse caminho, pastora Sônia? Como é que a gente faz, se é que tem uma receita para isso, para a gente não desistir, para a gente orar até a gente ver cumprida a resposta de Deus à nossa oração? Essa do juiz iníquo, a parábola do juiz iníquo, então ela mostra para nós que nós não devemos desfalecer, né? Não devemos desistir. Por quê? Porque a tendência nossa é a gente ora, aí a gente vê que está demorando, daqui a pouco já não está mais naquele foco. Já passou para outro pedido, já passou para outra oração, já esqueceu. E eu acho que a oração, a parábola do juiz iníquo, está querendo dizer isso para a gente, que a gente não deve desistir. Porque você não desistindo, você vai ver sim a tua vitória chegar sim. Você vai ver que aquilo que Deus falou vai se cumprir sim. E você vai ver a glória de Deus. Né? Eu quero dar um exemplo assim da minha vida. Eu, quando entrei aqui na igreja, eu tinha uma promessa. Deus falava que eu seria pastora dessa igreja. E quando eu entrei há 26 anos atrás para a igreja, meu Deus, falar de pastorado aqui era como se você estivesse tacando pedra na cruz. Era uma coisa assim muito... E eu fiquei assim com aquilo, eu falei assim, meu Deus, esse irmão é meio doidinho, como é que ele fala isso? Pastora na Assembleia de Deus, né? E que não aceita isso, esse irmão falando isso. E eu sempre falo, né, eu entrei na igreja, né, toda peladona, quase sem roupa nenhuma, e eu ia para os cultos toda peladona, e Deus profetizando que ia fazer aquilo comigo. E eu falava, meu Deus, como é que Deus vai fazer isso comigo? Irmãos, demorou esse tempo todo, mas com 24 anos, né, que tem 2 anos que eu fui consagrada, aqui estou eu perseverando, porque eu acreditei naquilo, e quando os outros queriam me tirar daqui, como algumas amigas tentaram já me tirar daqui, ai, vamos sair dali, porque eu pensei, não, eu tenho uma promessa ali, Deus falou que tem uma promessa comigo ali, naquela igreja, e é ali que Deus me quer. Olha, irmãos, tanta gente que saíram daqui, foram para outros lugares, se desviaram, perderam o rumo, e Deus cumpriu aquilo que Ele falou que tinha comigo, e eu perseverando ali em oração, e ficar ali esperando em Deus. Então, aquilo que você persevera, aquilo que você está esperando, não perca a tua esperança, continua perseverando no Senhor, que você vai ver sim a tua vitória chegar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Gente, avançando aí, porque ainda não chegou. Olha, pastora Sônia, nós estamos bem, são 8h08 ainda. Sim. Ah, vou até falar devagar. Mentira, não vou não. Vamos lá, senão a gente não consegue dar conta de tudo também. O próximo tópico vai falar sobre Daniel. E Daniel é um modelo de oração na Bíblia. Sim. É um exemplo a ser seguido mesmo. A senhora já falou da oração de Daniel no capítulo 9. Mas tem uma oração de Daniel, logo no... que pouca gente fala dela. Eu escuto poucas pessoas falando dessa oração de Daniel, que está no capítulo 2 do livro de Daniel. Vamos lá, rapidinho? Peraí, deixa eu ver se eu viro aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho, Daniel capítulo 2. Enquanto der tempo, a gente vai lendo aqui. Da hora que não der mais tempo, a gente sebo nas canelas. O cenário é o seguinte, de Daniel capítulo 2. Eu vou pegar aqui alguns versículos. O cenário é o seguinte... Nabucodonosor tem um sonho, não lembra o que ele sonhou, ele quer que todos os magos e sábios da Babilônia deem a interpretação do sonho, só que é o seguinte, quando eles vão perguntar, então conta o sonho que a gente interpreta, ele não lembra. Vocês vão ter que saber o que eu sonhei, se vocês são adivinhos mesmo, vocês vão adivinhar o que eu sonhei e interpretar. E aí, ninguém consegue, óbvio, ele lança uma sentença de morte, fala, já que ninguém aqui é capaz de interpretar meu sonho, vocês não servem para nada, vocês vão morrer. Olha o orgulho aí do Nabucodonosor, né? Vocês vão morrer. E aí, quando a notícia de morte chega a Daniel, que era um dos sábios da Babilônia, foi promovido ao sábio, né? Da Babilônia. A notícia chega para ele, quando ele fala assim, calma aí, não me mata agora não. Falei para ela, não me mata agora não, herói. Que faz o seguinte, me leva lá na presença do rei. Ele fala para o rei, olha o pedido dele, olha como ele era um homem de fé. Me dá 3 dias, eu vou orar. Ele não pede 3 dias para pensar, ele pede 3 dias para orar.
E aqui a gente aprende um outro princípio. A gente precisa ter gente que ora perto da gente. A gente precisa ter companheiro de oração. Ele pediu os amigos, né, ajuda. Pediu o Misael, Ananias e Azarias, né? Ele foi e pediu os 3 para ajudar. E ali, naquela ajuda ali, veio a revelação. Como é importante a gente ter companheiros de oração, né? A gente, às vezes, a gente está orando sozinho, mas tem hora que você precisa que alguém esteja junto contigo orando, sim. Porque aquilo ali dá um suporte, dá uma força, e você tem um ânimo, né? Tem uma coragem. Porque às vezes a pessoa também já está até assim cansado da batalha, da luta. Então precisa de outro para estar ali ajudando ele, porque naquela ajuda ali que o outro vai dar para ele, vai renovar ele, vai dar força para ele, e ele vai conseguir ver a vitória dele. É o poder Temos da que ter intercessão, companheiros de oração. Você vê que Esther, quando ela foi orar, ela fez o quê? Ela pegou as moças dela e foi junto orar com elas. Ela não foi sozinha. Ela teve companheiras ali para estar junto com ela, fazendo ali aquele momento de oração, né? Então a gente tem que ter companheiros de oração. É muito importante, é muito importante. Eu tenho plena consciência, pastora, plena consciência na Sim. minha vida, que muitas vezes eu só não morri, eu só não Por causa caí da para não oração. levantar, porque Sim. alguém estava orando por mim. Sim. Porque eu não tenho muita gente para quem pedir oração, não. Sim. Não tem muita gente para quem falar, ora por mim por causa disso. Para falar a verdade para a senhora, eu tenho umas 2, 3 pessoas Sim. que eu sei que oram por mim. Sim. Mas Não é enche o melhor dedo de mamão. Mas é melhor você Mas ter é 2, melhor, 3 que melhor. sejam verdadeiros, que você sabe que verdadeiramente vai se colocar ali na brecha por você, do que aqueles que falam assim, tá, eu tô orando. Não ora nada, E não ora não nada, ora não é nem nem por por ele. eles. Ih, Não vamos ora pegar no nem por verde. ele. Não ora nem por ele. Não era nem por ele, vai orar pelo outro. Não ora. Eu tenho plena consciência que eu sou fruto da intercessão de muita gente. Sim. Desde que eu me entendo por gente, isso desde meus 5 anos de idade. Tenho consciência de que se eu não sucumbir, se eu não cair em outros caminhos, se o diabo não conseguiu fazer comigo o que ele queria fazer, foi pela intercessão dos santos. Foi gente que orou por mim. Sim. Quando eu nem sabia orar, quando eu Sim. nem conseguia orar, mas já tinha gente que orava por mim. Sim. Então é importante você ter no seu ciclo de amizade gente que ora. Sim. Não é gente que vai sair contando teus segredos, gente que vai falar que você pediu oração. Sim. Ai, também tem isso, né, pastora? Você fala assim, pastora Sônia, ora por mim. Aí você, não, eu vou orar. Aí a senhora vai e encontra outra amiga, a Ana que estava, eu falo, Ana. Aí conta. Ana, ora pela Adriana está numa luta. Não pode. Se é uma coisa que é em segredo e você pede, o intercessor, ele tem que ter muito esse cuidado de ele guardar aquilo que foi falado, que a pessoa falou, ó, é só para você, então tem que ficar só para você. Aí daqui a pouco vem outra, ai, Adriana, Tô melhorou, sabendo tá tudo bem. que você... Tudo bem o quê? Isso Não falei nada muito contigo, ruim. não te Isso é contei muito nada. ruim. É né? horrível. A gente tem que ter alguém que ora. Eu sou fruto de oração, porque moro lá dentro da comunidade, eu era do satanismo e servia aos demônios, e a minha vizinha, que era de frente, ela que orava por mim. Olha. E ela levava as irmãs da oração todas lá para a casa dela para orar por mim. E como que ela orava por mim? Todo mundo com a mão estendida para minha casa e ó, no silêncio, porque a endemoniada não podia ver isso. Porque se eu visse, minha filha, eu dava uma coça nelas todas. Porque eu era terrível. Eu era terrível. Fala isso não, pastora. Mas eu era A senhora é terrível. tão boazinha. Não sou não era não. Bom, hoje eu sou. Naquele tempo não. Naquele tempo, se eu visse, ela sabia, ela me conhecia, porque ela morava de frente. Aí ela levava as irmãs todas lá para orar por mim. E as irmãs, depois que eu me converti, aí passou o tempo, aí que eu fui saber que aquelas irmãs cansaram de fazer campanha de oração por mim, para que eu saísse daquela vida de ser uma pessoa enfiada nesses negócios de satanismo. Agora, olha o poder que a oração vou tem. falar uma coisa para a senhora. A senhora deve ter sido muito agraciada, se sentido Sim. muito feliz, muito leve Sim. de ter tido a sua vida transformada. Mas eu acho que a satisfação que aquelas pessoas tiveram em ver a Sim. senhora liberta Sim. ou é igual ou é maior. Sim. Da gente ver, porque tem oração que Deus responde, mas a gente às vezes não vê. Sim.
Agora, tem oração que Deus responde e a gente vê, imagina a alegria dessas pessoas que oraram pela senhora. Sim. Né? E Vendo a depois senhora eu aí. estar ali junto com elas, né? Depois a gente caminhava junto, aí a gente fazia a obra junto. Olha. E a gente crescendo na fé, crescendo ali em Deus, e elas vendo ali aquele crescimento, né? Porque foi através delas estarem ali orando e Deus jogar por terra ali todo aquele jugo do Satanás e Pelo fazer poder aquela da oração, obra. né? Sim, Só pelo oração. poder da oração. Oração, que Pelo coisa. Eu falo que quando eu entrei para a igreja, as irmãs que oravam por mim, né, para você ver o poder que a oração tem. Igual eu falei para o pastor Ronaldo, todo mundo tinha que estar envolvido nisso. Porque a oração, ela não pede se você tem diploma, se você não tem diploma. Se não... A irmã que orava por mim, às vezes eu chegando, toda peladona, shortinho, só um tapa-peito, entrando na igreja, e ela lá no microfone, Senhor, oh Jesus, ela não falava Jesus, oh Jesus, tira os demônios todos da irmã Sônia. Meu Deus, tem muito mesmo, né? Meu Deus. E eu entrando e escutando ela orar daquele jeito por mim. E eu ficava assim, aí quando eu chegava, eu ainda ajoelhava do ladinho dela. Eu ia para o ladinho dela. Aí, quando ela me via assim, que eu estava do lado dela, ela botava a mão na minha cabeça. E ela ficava, tu vai libertar ela, Senhor. Porque ela vai ser uma mulher de Deus dentro dessa igreja. Olha. Ela vai ser uma bênção. E aquela irmã não cansava de orar por mim. Então, eu sei o que é o poder da oração. E o que é persistir E na o oração? que Nada é melhor do que a gente persistir ser na oração. exemplo, né? Sim. Daquilo que a gente fala, Sim, daquilo que a sim. gente prega, a gente viver. E aí, para concluir aqui, só a oração de Daniel, que eu chamei para o capítulo 2, é que no meio dessa oração, quando ele vai se apresentar ao rei, a gente já sabe que Deus revela o sonho a Daniel e tudo tal, Sim. mas ele fala uma frase que fica esquecida no livro de Daniel. E talvez seja a frase que norteia todo o livro. Sim. Antes que viesse todas as revelações apocalípticas, escatológicas, sei lá o que de Daniel, Daniel declara o seguinte: há um Deus no céu que revela os mistérios. segredos. E a gente esquece isso do livro de É. Daniel. E é uma das primeiras declarações que ele dá. Quando ele abre a boca para falar qualquer coisa, quando a gente vê Daniel abrindo a boca para falar, e essa é a primeira vez, ele fala isso. O Deus de meus pais, olha isso, ele estava exilado, escravo, longe do pai e da mãe. Sim. Mas ele tinha aquilo dentro dele. O Deus de meus pais. Sim. Há um Deus no céu que revela mistério. A partir daí é só revelação. Até o final de Daniel. Já estava um prenúncio aqui. Ele sabia quem era o Deus com quem ele dava. Vai ver que Sim. por isso todo mundo em volta dele não viu nada e ele viu. Sim. Vai ver que por isso ele tinha eu não quero falar sentido, mas ele tinha o seu espiritual, o espírito dele estava muito mais conectado com o Espírito de Deus do que daquelas pessoas que o cercavam. Sim. Tanto que quando querem acusar Daniel de alguma coisa, ele não tinha do que ser acusado. Eu ouso dizer que ele era inimputável. Ah. Não tinha do que ser condenado, não tinha do que se pagar. Não tinha crime. Ele não podia pagar por nada. Ele não tinha Então, quando culpa, fala, né? os inimigos deles falam, a gente não vai achar nada contra ele, a não ser na lei do seu Deus. dele. É. E qual é a acusação? Qual é o crime de Daniel? Por que ele foi condenado à cova dos leões? Rei, esse Daniel, esse judeu, Faz pensando que está oração. ofendendo, né, chamando ele de judeu. Esse judeu faz pouco caso de você. E continua orando 3 vezes ao dia. E a Bíblia vai dizer que Daniel leu, é dito lá em Daniel 6, Daniel lê e continua fazendo o que estava fazendo. Sim. Continuou orando 3 vezes ao dia. Sim. Ainda fala que ainda tinha uma janelinha virada para Jerusalém. Do jeito que ele orava, ele continuou orando. Era uma pessoa tão segura em oração. Se fosse eu, ia ficar descabelada. Ia ficar orando, ia me jogar na boca no pau. Meu Deus, vai me matar, sou tua serva, não é justo, eu te sirvo, não sei o quê. Fecha a boca dele. Daniel, do jeito que ele estava calmo, pleno, ele continuou orando. Continuou. Se esconder para orar, Sim. pastor Ronaldo está dizendo aqui, ele não se escondeu, ele continuou do jeito que ele estava, uma Sim. vida de oração diferenciada. Ele tinha uma vida de oração diferenciada. Disciplinada. Ele não perdeu a disciplina, mesmo sabendo que tinha um edito de morte. Ele não perdeu a disciplina dele. Quer dizer, ele não se abalou com o caos que estava vindo. Porque quando eu tenho uma vida de oração, pode acontecer o que for na minha volta, mas a minha conduta de estar me relacionando com Deus não pode ser mudada pelo que está acontecendo ao meu lado, ou no país, ou onde eu moro. Lá onde eu moro é uma bênção, oh
glória a Deus, ali é uma benção. Às vezes tu tá lá no joelho e a bala tá comendo, mas tu tá lá no joelho porque é o teu secreto com Deus. Atinge um monte de lugar e você tá lá em Deus, e Deus está te aguardando. Deus está ali fazendo o que Ele tem que fazer, de te guardar, de te proteger. E você não perde ali o tino, porque aconteceu isso ou aconteceu aquilo, porque Deus é aquele que está ali guardando, e você tem consciência disso, e você continua ali na tua disciplina com Deus. Mas a senhora fica calminha orando? Não mudo, eu não mudo. Eu não fico calminha, não. Irmã, eu já fui ameaçada por pessoas do tráfico, e eu ficar orando, e o Senhor falar assim: não sai da tua posição, porque isso aí que tu vê, em breve tu não verá mais. Meu Deus. E eu continuei. E teve gente, vizinhos, que falaram: ó, se fosse você, eu mudava de lugar. Eu falei: se Deus não falou para mim mudar? Se Deus não falou para mim mudar. Só, pelo amor, tinha gente que botava a mão na cabeça. E eu ficava assim: Deus falou que Ele vai agir. E agiu. Amém. E Deus fez a obra. Agora, não está na lição não, mas eu vou falar agora. Não está no script não. Aqui é ao vivo. Mas a senhora falou uma coisa interessante. A senhora estava debaixo de uma direção de Deus. De Deus. Não é? Tem gente que quer peitar. Vou ficar aqui mesmo. Não. Não vou não. Bala perdida, tu não vou passar no meio. Não. O Isso Senhor aí é quem me tentar a guarda. Deus. Isso aí é tentar a Deus, né? Mas você, quando recebe uma ordem de Deus, você fica diferente. em Deus. E você vai ver o resultado daquilo que Ele está te ordenando em oração. E você vai ver a glória de Deus. Entendeu? De você estar em casa e o Senhor falar: vai em tal lugar. E você chegar lá, na oração, do que, como você falou, que revela aí, né? Mistérios. Os mistérios. E Deus falar e falar: vai em tal lugar. Faz essa oração assim que vai acontecer isso. Né? Uma vez aconteceu algo com o obreiro da filial, e todo mundo já tinha ido orar, e já, né? Aí a mulher foi, levou para o médico, levou para isso, levou para aquilo. Eu em casa. Aí eu falei assim: eu tenho que ir lá visitar o irmão. Aí uma pessoa falou assim: mas já foram visitar ele. Quando eu fui orar, o Senhor falou assim: eles foram, mas o meu negócio é contigo. Você vai lá, você vai orar desta maneira, e ele vai andar. Porque aquilo ali, minha serva, é uma seta que ele recebeu. Meu Deus. Não é doença. Aí eu falei assim: Deus, Tu gosta de me botar em cada uma, Deus. Já foi todo mundo, o povo da igreja já foi tudo. Aí eu falei: Senhor, aí o Senhor: vai, pode ir. E eu fui, levei 2 irmãs comigo e nós fomos. E o Senhor falou: quem for com você, você manda fazer do mesmo jeito que eu estou te mandando. Né? Chegar lá, o irmão estava paralisado, ele não andava, ele estava igual um robô na cama. E o Senhor falou: ore. O Salmo 91 em cima do corpo dele, né? E você coloque a mão daqui da garganta, né? E você ore que ele vai andar. E ali ela já estava até desanimada, a irmã, que já tinha ido de médico e tudo. Irmã, nós oramos e eu ungi do jeito que o Senhor falou. Não foi nem muita coisa, não teve nada de papagaiada, não teve nada de ninguém marchando, não teve nada disso. Não teve. Ali, nós fizemos a oração como Deus mandou. Aí ficamos assim na salinha conversando com ela. Ele levantou da cama. Ele levantou da cama. E a primeira coisa, irmãos, ele estava paralisado e não falava. E a primeira coisa que ele falou: eu quero jantar, que eu estou com fome. Ali, irmãos, ela é daqui, ela frequenta aqui. Isso é verídico. Ele levantou e comeu. Até hoje o homem está aí andando. A oração da fé salvará o doente. E está aí, na bênção. Entendeu? Deus revela sim. Tem coisa que Deus te revela em segredo. Entendeu? Como Deus diz a Jeremias, né? Clama a mim, te responderei. E vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Mas isso só sabe quem trilha um caminho de oração, né, irmã Sônia? Sim. Quem vive de oba-oba, quem vive de oração. O pastor Christian falava uma coisa engraçada. Ronaldo, ele falava que tinha oração catachinelo.
Você está cantando as coisas, já, meu Deus e meu Pai. Ele fala de que você não reservar um momento para oração. Você está lavando louça, está varrendo a casa, é lógico, eu oro assim também. Sim, sim. Tem vezes que eu estou lavando a louça, orando, eu choro sozinha, eu estou Sim, falando sim. sozinha. Porque Meu marido acha às que eu estou vezes- discutindo. Às vezes, na pia da gente, a gente lavando louça, a gente recebe até a palavra, né? A revelação de uma palavra que a gente está lendo. lavando E Deus vai louça. dando, porque a gente está ali com Deus. Mas Deus isso tá ali não quer contigo. dizer que esse é o meu único momento de oração. Não. A minha vida de oração não é lavando louça, não é catando Sim, chinelo. claro. É lógico que eu oro em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Jonas orou da barriga do peixe. Sim, sim. Não existe lugar certo para orar. Só posso orar dentro do meu quarto, fechado na igreja. Não, você pode orar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, que Deus vai ouvir. Mas essa não pode ser a sua rotina de oração. Você tem que ter um momento para orar. E tem Jesus, pessoas também que acham que a oração só vale se for de joelho. Ah, não, é? eu tenho que estar de joelho, eu tenho que estar... Não, irmãos, às vezes a pessoa está até com algum problema, não pode nem ajoelhar. Você ligado com Deus, Deus vai ouvir a tua oração. Você sentado, você andando, mas está ali, ó, em ligação com Ele. E Deus vai te dar a tua vitória, né? Ali, a oração não é só de joelho, você pode fazer do jeito que você tem condição de fazer. Você vê que Ezequias, ele virou o rosto para a parede. Exatamente, Ele orou, e ali veio a exatamente. vitória dele. Foi acrescentado mais 15 anos de vida para ele. exatamente. E não fez uma oração longa, não. Não. Não fez nenhum ritual, não Não, levantou nada, não. só virou para o lado e falou: lembra que eu andei diante de ti em integridade. Com retidão. O Isaías nem sai do palácio, fala: volta, fala, ouvi a tua oração. É isso. lindo isso, né? É lindo, Ai, é lindo. E terminando, para a gente terminar de falar sobre Daniel, não sei se está ali, tá. Daniel, a primeira oração que Daniel faz é muito marcante para mim, quando ele declara: existe um Deus no céu que revela mistério. E a última oração do livro de Daniel também é muito marcante para mim. No final da oração, ele termina falando uma das frases que marcam a minha vida: a ti pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. Oração é confissão. Sim. A justiça pertence a Deus, a nós o confessar e nos envergonharmos dos nossos próprios pecados, Sim. da nossa própria condição. Então, quando a gente for orar, a gente pede, sim, claro, eu peço bastante. Mas eu aprendi a esse momento de comunhão, sabe, irmã Sônia? Eu hoje, sem brincadeira, eu passo menos tempo pedindo para mim do que para os outros. Eu peço, mas para os outros que é para mim. De brincadeira, eu estou no altar de Deus. sim. Eu passo mais tempo, às vezes, chorando diante de Deus, ajoelhada, sem falar nada. Nada. Às vezes eu oro de madrugada, sei lá, fico 1 hora de oração, vamos Mas supor. essa lágrima aí, Deus se transforma em oração. Mas isso que é a melhor parte da oração. Sim. Aí depois você começa a pedir as coisas, você já passou daquele momento, o melhor momento da oração, Sim. já foi. E depois a oração é um diálogo, gente. Você fala com Deus, Deus Ele fala responde, com você. Ele responde. E eu aprendia isso na escola dominical. Olha só a escola dominical como é importante na nossa vida. As professoras ensinavam a orar assim. Quando você orar, ora com calma. Tem um tópico da lição que fala: não tenha pressa na oração. E aí a gente vai, vomita, né? Com licença da expressão, tudo lá aos pés de Deus, leva os seus problemas para Deus, entrega os seus problemas para Deus. Quando você acabou de entregar os seus problemas para Deus, o que é que você faz? Fala a verdade. Em nome de Jesus, amém. Levanta e vai embora. E Deus está lá: opa, era a minha vez de falar. Eu queria até te responder, queria até te consolar, queria até te confortar. Gente, Jesus orando no Getsemane. Jesus orando, a Bíblia fala que aconteceu o quê? Vinha um anjo do céu que o confortava. Aonde? Na oração. Na oração. Quantas vezes a gente ajoelha para orar, triste, angustiado, atribulado, deprimido, massacrado, sem perspectiva, sem visão do futuro, e a gente levanta outro. Olha a Ana. Quando Ana sai não dali, tinha nem já sai engravidado. com força, O seu semblante deixou de ser triste, por quê? Porque ela orou. Já tinha certeza da vitória. Ela só orou. Mas vamos lá, vamos avançar, daqui a pouco eu começo a me empolgar aqui. Próximo tópico vai falar sobre o poder da intercessão. E aí, pastora Sônia, é a sua praia. A Bíblia fala, não, a revista fala da intercessão de Abraão, Sim. pelo seu sobrinho Ló. Ló. E eu gosto da oração dele, que o Abraão, ele não vai direto ao ponto, ele vai rodeando, né? Como é que é o nome daquele negócio que tu fala, Ronaldo, que eu acho o nome bonito? Que tu começa um negócio macro até chegar no micro, onde você quer. Eu vou lembrar o nome. É um nome bonito. Eu não sei falar esses nomes bonitos que o pastor Ronaldo sabe falar, não. Mas é o seguinte, ele quer saber se Deus ia guardar Ló. Em vez de ele falar assim: o senhor vai guardar Ló? Ele fica assim: se tiver, o senhor vai destruir o justo com o ímpio?
Ele já começa jogando indireta para Deus, né? Vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50, não vou destruir. Mas se tiver só 30, Sim. não, também não vou. E se tiver Ele só vai 15? diminuindo até... E se tiver um? Por que ele fala logo? Dá para o senhor livrar o Jó? o Ló, Ló. quer dizer, Jó não. Dá para o senhor livrar o Ló? O que a senhora fala, pastora Sônia, para a gente sobre essa oração de Abraão e como que isso se estende ainda? Porque a gente está falando aqui o tempo todo de oração, de intercessão, o poder da intercessão na vida do crente. Sim. Abraão, né, ele tinha assim tanta intimidade, né, que ficou nesse diálogo aí profundo, né? Então a gente vê assim como é gostoso, né, ter ligação com Deus, que você tem uma intimidade para ir ali desenvolvendo ali um diálogo com Ele. E você vê que o Abraão, ele consegue, né? Deus ali vai falar que não vai destruir ali Sodoma, né, por causa de Ló. Então eu vejo também assim o poder assim que a intercessão tem de tirar vidas de lugar de destruição através de um intercessor que esteja orando. Por exemplo, a gente está aqui, nós estamos aqui hoje, e a gente aqui, através da gente estar orando, o Senhor dando livramento a alguém que está até correndo um risco, mas você está aqui, sendo um intercessor aqui agora, nesse momento, e Deus está lá fechando a sepultura, porque a tua vida está aqui na presença dEle. Então, eu acho isso assim, muito importante, o poder que a intercessão tem, né? De não deixar a pessoa ali sucumbir, a pessoa ser destruída, porque o intercessor, ele está ali na brecha, né? Deus falou assim, eu procurei um homem que estivesse na brecha, né? Lá no livro de Ezequiel, e eu não encontrei. Então, às vezes a gente pensa que é multidão, é um monte. Não, um já faz a diferença, né? Eu sou o Abraão, né, da minha família. Você é o Abraão da tua família. Muita coisa ainda não aconteceu lá na tua família, porque você é o intercessor que está impedindo que muitas coisas ruins sobrevenham sobre a tua casa. Porque você tem sido esse intercessor que tem se posicionado, tem se colocado na brecha, e ali o Senhor, Ele ouve a oração e Ele vai, né, dando livramento, esconde um aqui, guarda outro ali, por causa desse intercessor que está ali posicionado. É muito importante assim a posição de um intercessor. Ele se posiciona e a gente vê que a mão de Deus vai lá e aplaca a fúria, aplaca ali aquela coisa ruim que poderia vir, mas pela intercessão ele vai lá e desfaz, né? Porque é um coração que está ali quebrantado, intercedendo, e o Senhor, Ele não rejeita um coração que se quebranta diante dEle, né? É verdade. Passando por isso, continuando assim, a gente vai falar de algumas orações marcantes na Bíblia. A gente já falou da oração de Ana, né, que só a oração transformou o semblante dela. Ela não comia, passou a comer, estava triste, seu semblante não era mais triste. Sim. E ela orando, o que me chama muita atenção na oração de Ana, pastora Sônia, é que o sacerdote olha para ela e vê uma mulher bêbada. Sim. E ela era só uma mulher diante do altar quebrantada. Sim. Então ela estava tão contrita na oração que ela não se importa em dar satisfação do seu choro para quem não consegue discernir a sua dor. Sim. Ele vê ela chorando. Gente, como é que alguém confunde uma mulher quebrantada com uma bêbada? Sim. Pelo amor de Deus. E Ana era tão crente que ela entrega o filho dela, resposta daquela oração, na mão desse homem para ele criar. Eu não sei se eu dava, não. Quando passar Eli, eu dou para ele, eu não dou, não. Brincadeiras à parte, como a vida dela foi transformada por um momento de oração. Lógico que para ela, eu acredito, não está escrito na Bíblia, mas eu acredito que ela tinha uma vida de oração, ela tinha uma mulher temente a Deus. Sim. Né? Senão ela não iria todo ano ao templo lá, E junto com o seu marido, perturbada, sabendo, né? E suportando o que ela perturbada, tinha que né? suportar. Mas ela confiava no que ela iria buscar no templo, né? Que era ali a presença, era aquela coisa de estar ali com Deus. Então você vê que mesmo ela tendo uma penina pelo caminho dela, aquilo ali não paralisou ela. Aquilo ali não fez com que ela desistisse da sua vitória, do que ela estava almejando, do que ela estava desejando. Eu acho assim, Ana muito tremenda. Eu e você também. vê que Ana não discute,
Ana não vai lá discutir com a Penina, Ana não vai lá falar com o sacerdote. Olha, você que está sem visão, tá, ô sacerdote? Toma aí posição. Não, Ana fica em Deus. Porque quando você tem uma vida em Deus, tu não liga para os opositores. Quando o foco é a oração, quando o foco é Deus, Sim. quando o foco é o altar, o Sim, resto não importa. isso, A gente isso. dá importância ao que é importante. Sim, A gente isso não aí. se desgasta com aquilo que vem para tirar nossa força. Sim, sim. A gente tem discernimento. Porque você Verdade. sabe que vai chegar uma hora que você vai precisar daquela força ali. Sim. Então você não vai entregar a tua força para aquilo que não é nada. É. Que tem coisa que vem. E quando você está orando, gente, eu não sei vocês, mas às vezes eu estou orando. Hoje eu estava preparando a lição. Mas eu estava preparando a minha lição aqui, fazendo meu slide. Do nada, meu ventilador caiu no chão e quebrou. Tudo bem, Sozinho, pra querer eu perturbar, sentada, gente. o ventilador caiu no chão e quebrou. Eu, poder, no sangue de Jesus, está repreendido. Não, eu sou escandalosa, não sou fina que nem a Ana, não. Mas você repreende. Quantas vezes você está orando, é barulho de porta, Sim. é gente que toca o interfone e não é nada. Foi é. engano, é o demônio para perturbar que você está orando. É verdade. Do É nada. verdade. Você está quietinho. Nunca toca o interfone lá de casa. Eu ajoelho para orar, vem tocar o interfone. Eu falei, não vou atender. Não vou dar nada, não estou esperando ninguém, nem nada. Isso. Então, assim, é um mundo espiritual que se movimenta quando a gente ora. Isso é inegável. Daniel 9 está aí para provar isso. Sim. Né? Que o mundo espiritual se movimenta quando a gente se posiciona diante de Deus em oração. E eu vejo que essa oração de Ana foi um diferencial, foi um divisor de águas na vida dela, porque a Bíblia vai dizer que todo ano ela subia para Jerusalém. Sim. E todo ano a outra a provocava. Até que uma vez ela decidiu entrar no templo e fazer essa oração. A Bíblia não diz se ela entrava e orava ou não orava, mas a Bíblia registra essa oração. E essa oração foi um divisor de águas na vida dela. Agora eu pergunto, quem são os filhos de Penina? Porque o filho de Ana é Samuel. É. Quem são os filhos da que provocava? A gente nem sabe. Né? Então Penina, não se incomoda com a Penina do seu caminho não, que o fim dela já está decretado. Eu faço uma oração. O pastor Santos, ele ensinava uma oração. O pastor Santos, meu pastor, era muito sábio. Ele ensinava uma oração aqui nesse púlpito mesmo. Ele falava, irmão, se a sua mulher é rixosa, ora para Jesus preparar e levar. Olha que oração de sabedoria do pastor Santos. Tem gente que dá vontade de orar assim, Senhor, prepara e leva. Mas tira esse traste daqui. Tira essa pessoa do meu caminho, prepara e leva. Eu oro pelos meus inimigos. Senhor, prepara e leva. Jesus falou que era para orar pelo inimigo. Não falou qual era a oração. Prepara e leva, está valendo. Brincadeira. Brincadeira, gente. Outra oração marcante. A gente já falou dela aqui, a oração de Elias em Tiago 5. A oração do fé salvará dente. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem igual a gente, semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou e por 3 anos e meio não choveu. Orou de novo e voltou a chover. Então a gente fala muito, eu gosto, eu concordo. Não estou me colocando contra aqui não. Que Elias chega e fala, pela minha palavra não vai chover. Só que Tiago vai falar que ele passou orando. Ele orou e não choveu. E quando ele está lá na viúva de Sarepta, a Bíblia fala que pela palavra, pela boca de Elias, Deus falava. Elias tinha autoridade para chegar e falar assim, pela minha palavra não vai chover, mas porque ele antes já tinha sido respaldado por Deus para dizer isso. Sim. Não é qualquer um que pode... E você não vê todo mundo fazendo isso na Bíblia. Tem gente que acha, vai chegar aqui e eu vou falar, pela minha palavra eu determino, eu ordeno. Menos, está se achando Elias e não é. Até o Elias, quando fazia isso, ele tinha respaldo. Sim. E a palavra dele era regada por oração. Porque Sim. Tiago diz que ele orou por 3 anos e meio. E 3 anos e meio não choveu. E quando ele foi orar para chover, teve que orar mais ainda. Até que ele viu um sinal. E também tem isso, gente. Me permitam fazer esse parêntese aqui. Às vezes a gente não precisa ver um outdoor de Deus. Às vezes um sinal. Já é a resposta. Um sinal já é o indício de que a chuva está vindo. Não precisa relâmpago, raio, trovoada. A gente precisa estar atento aos sinais. Quem ora, vê sinais. O meu irmão tem uma frase que ele fala assim, eu aprendi isso com o meu irmão Paulinho, ele fala, Adriana, quem profetiza ouve ruído. Tem hora que na nossa oração a gente profetiza. Porque Deus levou Ezequiel assim. Deus botou Ezequiel lá no meio do vale e não falou, ora, clama. Falou, profetiza. E tem hora... Quando Ezequiel libera a palavra, a primeira coisa que faz é o quê? Eu nunca tinha... Lá se 70 parece, mas é diferente. Quando a palavra... Tem horas que a palavra bate diferente na gente. A primeira coisa que acontece é um ruído. É barulho. É barulho de osso se juntando com osso.
E eu já tive essa experiência na minha vida de chegar diante de situações, em vez de só ficar reclamando, mas ó, isso vai mudar. Eu vou começar a fazer isso está acabando, isso não vai mais ficar assim. Porque eu só ficava reclamando, isso é isso, não aguento mais isso. Meu Deus, tem misericórdia. Ai, Senhor. Eu falei, quer saber? Vou mudar o meu tom, vou entrar na vibe do Ezequiel. E aí, quando eu comecei a mudar minha postura, eu comecei a ouvir ruído. Glória Diante a de Deus. Deus, as coisas começaram a voltar. Tudo aquilo que eu reclamava, que estava naquela situação, aqueles ossos mortos, começaram as coisas sem querer, volta para o lugar. Aos poucos as coisas vão se arrumando, as coisas vão se encaixando. Isso é posicionamento, é maturidade que a gente vai adquirindo. Como? Através de uma vida de oração. A próxima, a oração. Gente, Davi orou muito na Bíblia. Se teve uma pessoa que fez cada oração mais maravilhosa que a outra, Davi. Não é à toa que Salomão faz aquela oração impactante na inauguração do templo. Ele aprendeu a orar com o pai, ele tinha o exemplo do pai. Sim. Davi era um homem que sabia orar. Mas a oração do Salmo 51, meu amigo, o que é essa oração do Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração novo. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Renova. Tem gente que, às vezes, a gente acha que a gente é crente, que a gente ora, que tudo, que a gente é super crente, super forte. A gente tem um espírito inabalável? Tem. E eu sou dessas. Para me derrubar, o diabo, de vez em quando ele chega perto. Me derruba não, que Deus não deixa. Mas ele sua um pouco a camisa. Que a gente, quando vai ficando calejado, a gente vai dando mais trabalho para o inferno. Né, pastora Sônia? Não é qualquer coisa que derruba a gente, não. Mas eu descobri isso aqui com Davi no Salmo 51. Nos meus momentos de fraqueza, eu falo, renova um espírito inabalável. Sim. Que o espírito pode ser inabalável, mas ele precisa de renovo. Até um espírito inabalável precisa ser renovado. E essa oração de Davi me ensinou isso. Um coração puro a gente não tem. É Deus quem cria. Sim. Mas o espírito inabalável, por mais que você seja firme, que você tenha adquirido firmeza ao longo da sua caminhada, chega uma hora que esse espírito inabalável precisa ser renovado. E Davi ensina isso pra gente. Por último, para a gente encerrar esse tópico, a gente separa aqui a oração do fariseu e do publicano. Gente, eu adoro. Gente, Jesus, ele é muito com o dedo na ferida. Ele é muito com o dedo na ferida do fariseu. Gente, adoro Jesus, adoro. Ele chega e fala, lá em Lucas 18, ele conta a parábola do juiz iníquo, falando da persistência na oração. Em seguida, ele vem com a ilustração do fariseu e do publicano. Ele fala que vai o fariseu, se coloca de pé, ó Senhor, o justo, né? Santo dos santos. Eu dou dízimo de tudo. Eu não sou que nem esse fariseu. E o fariseu só batia no peito. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Um desceu justificado, o outro não. Então, a gente vai falar disso daqui a pouco. Tem oração que Deus não ouve. Tem oração que Deus responde não. Tem oração que Deus diz não. Agora tem oração que Deus nem ouve. Eu acho que essa do publicano Deus nem ouve. Tem umas coisas, pastora Sônia, que eu falo assim para Jesus não ouvir não. Tem um louvor, oração tem um louvor. A gente estava falando, as pessoas se mexem para tanta coisa, né? Tocam umas porcarias. Umas porcarias, não tem outra palavra na igreja. Posso dar um exemplo? Pastor Ronaldo, dá licença. Todo mundo conhece a série da Netflix, A Casa de Papel, né? Tem uma versão da música gospel, La Casa de Papai. Com todo respeito a quem compôs isso, eu não conheço a pessoa, não estou falando mal da pessoa. Mas, mano, pelo amor de Deus, La Casa de Papai. Aí eu chego na igreja outro dia, tá tocando La Casa de Papel. Que palhaçada é essa? Mas eu era a única indignada. Estava todo mundo achando maneiro La Casa de Papai. Eu falei, Jesus está por ouvido, não recebe. Não recebe. Se o senhor não quiser receber esse louvor, não precisa. Sim. Não precisa. Agora, eu estou falando isso numa brincadeira, mas tem oração que Deus não ouve. E a Bíblia diz isso. Sim. A Bíblia diz que o homem que tapa os seus ouvidos para compreender a lei, até a sua oração é abominável. Você imagina, no Apocalipse, a Bíblia fala que diante de Deus tem um altar e um incenso. Aquele incenso que sobe diante de Deus é a oração dos santos. Agora, você imagina a Bíblia falar que tem uma oração abominável. Sim. Tem. E tem. O publicano,
Não está escrito na Bíblia, isso é o que eu estou dizendo. O publicano não, o fariseu. Ele fez uma oração abominável. Que se tem uma coisa que Deus detesta, é soberba. Se tem uma coisa que Deus abomina, que Deus rejeita, é soberba e arrogância. Tem um jeito com que Deus trata o soberbo, de longe. O soberbo Deus trata de longe. O soberbo chegando com essa arrogância para orar diante de Deus, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço tudo certo, eu leio a Bíblia, eu oro, eu não peco, louvado seja eu, santificado seja o meu nome. Deus nem ouve. Agora, quando a gente chega, como a senhora falou, com o coração contrito, um coração quebrantado, que nem o publicano batendo no peito, que nem Daniel, que era Daniel, falava isso, a ti pertence a justiça e a nós o corar de vergonha. Daniel, que orava 3 vezes o dia. Daniel, que foi justificado por sua oração. Daniel, que movimentou a maior batalha espiritual no céu registrada na Bíblia. Por um homem, tem outras, mas que um homem tenha movimentado. Daniel, que é Daniel, fala isso. Faz essa oração de confissão a Deus. O fariseu bonitão achando que é melhor que todo mundo. A oração que move o coração de Deus, a oração que move a mão de Deus é essa. A gente fala muito de avivamento. E a gente ora por avivamento e eu creio. Pode não acontecer, mas eu creio. Eu vivo acreditando que vai vir o tempo. Eu ouço isso desde que eu sou criancinha na Honório Bicalho. Vai vir o dia do avivamento sobre essa nação, sobre esse país. Eu acredito nisso. Pode não vir, mas eu acredito que vai. Mas o verdadeiro avivamento lá de Joel começa com jejum, com pranto e com choro. Não é com alarido de festa. Sim. Avivamento começa com choro, com pranto, com quebrantamento. É isso que traz o avivamento. Sim. E a gente não está com 2 anos de coronavírus, não serviram para nada. A gente não aprendeu nada. A gente não aprendeu nada. O mundo não aprendeu nada, está aí a Rússia e a Ucrânia. O mundo não aprendeu nada. Ainda vai vir mais coisa ainda. E a igreja está fazendo o quê? Eu não vou falar mais não, porque se eu falar tudo o que eu estou pensando, Jesus tem misericórdia, não vou deixar eu falar isso. Mas a gente está fazendo o quê? A gente está discutindo o quê? A gente está orando o quê? Aqui uma bereana para falar de oração. Olha quantas pessoas tem aqui para a gente falar de oração. Isso aí. Agora bota lá a casa de papai. Chama para vir aqui pular na casa de papai. É tempo da gente se despertar, gente. É tempo da gente se despertar. O despertamento que a gente quer começa pela gente. O despertamento que a gente precisa ver, que a gente anseia, que a gente almeja, começa pela gente. Eu vou contar um testemunho aqui rapidinho, a gente já está caminhando para o final da lição. Pastora Sônia, a senhora contou o testemunho, vou contar um também. Quando começava, estou falando eu a super santa, porque na minha arrogância eu me achava assim. Quando começava a cantar culto de ceia, aí começava, como é que era? Uma família sem qualquer falsidade. E trocava o cálice, Ronaldo. E eu via uma que falava mal da outra trocando cálice, uma família sem qualquer falsidade, aquilo me doía. Eu falava, eu não vou olhar que eu vou pecar, não vou conseguir tomar ceia. Somos corpo. Eu falei, gente, elas só faltam se matar. Eu ficava doente com aquilo. Aquilo me fazia mal. E toda ceia só tocava essa música. Tanto hino bonito, só tocava essa música. Recebi o novo coração do Pai. Eu não aguentava, aquilo me irritava. Começava o acorde, eu já me irritava com o acorde. Aí um dia passou muito tempo. Aí fiquei um tempo sem ouvir o raio da música. Música bonita, né? Enfim, daqui a pouco eu estou na ceia toda quebrantada, assim, pastora. Estou assim, né, contrita no meu cantinho, orando a Deus, chorando. Daqui a pouco começou. Recebi o novo coração. Aí eu orando, eu falei, Jesus, o senhor não sabe que eu não gosto dessa música. O senhor não sabe que essa música me irrita. Só que naquele dia, eu orando assim, eu falei, o senhor deve ter alguma coisa, o senhor quer me ensinar alguma coisa, porque toda ceia toca essa música, eu tenho que aprender alguma coisa. E eu ainda falava assim, meu Deus, se eu que sou ruim não aguento ver isso, imagina o senhor que é puro de olhos, não suporta ver iniquidade, como é que o senhor aguenta ver essas falsas aqui cantando isso? Meu Deus, o senhor não faz nada. Olha eu, né, me achando a última bolacha do pacote, né? Aí eu orando, assim, naquele dia, eu estava tão quebrantada que eu resolvi baixar minha guarda. Sabe, resolvi
Deus deixar trabalhar, me quebrar minhas resistências. Eu orando, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Deus, eu só queria, de verdade, ser essa igreja, encontrar essa igreja. Uma igreja assim, como está nessa música. O Espírito Santo falou no meu coração, então seja você essa igreja. Então eu entendi, além de tomar uma de esquerda no meio da cara, eu entendi que eu não dependo do outro. Que a falsidade do outro não impede que eu seja verdadeira. Que a sujeira do outro não impede que eu me limpe. Porque quem se suja é quem já é sujo. Apocalipse termina assim, quem é sujo se suje mais. Quem é puro se purifique mais. Quem é santo se santifique mais. E eu parei de me incomodar com o erro dos outros. E passei a tentar procurar melhorar o que tinha de bom em mim. Eu falei, eu não posso ficar deixando o pecado dos outros, a falsidade dos outros me atingir a ponto de interromper a minha comunhão com Deus. Então agora eu não vou, a falsidade dos outros, e Jesus me curou naquele dia mesmo. Amém. Pode ver os falsos aqui, se beijar, se abraçar, eu vou bater palma. Agora, naquele dia eu falei, meu Deus, eu posso ser essa igreja. Independente de quem está errado, a igreja sou eu posso ser essa pessoa que eu queria ver. Então, assim, eu não dependo do outro ser verdadeiro. Eu não dependo do outro não ser... Eu posso ser. Sim. Quando eu boto de lado o meu orgulho. Quando eu boto de lado a minha arrogância. Porque eu estava tão arrogante, tão orgulhosa, que eu não enxergava isso. Mas na oração, foi num caminho, um testemunho que eu tenho de oração. Na oração, quando eu falei para Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Eu falei, Deus, me mostra. Eu falei, Deus, eu queria ser essa igreja. E o Espírito Santo me ensinou isso, me deu essa lição. Num dia, num momento de oração. E foi isso que a senhora falou. Não teve firula, não teve sapateio, não teve que nem Naamã, né? Pensei que o profeta ia levantar, a mão. Não teve ritual nenhum. É você e Deus. Isso acontece, isso é decorrente de uma vida de oração. Pastora, para a gente caminhar para o final, vamos lá. Eu separei aqui 3 versículos, mas tem mais. Eu separei só esses 3. Isaías 1,15. Que diz assim, quando multiplicais as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Provérbios 28,9 é esse que eu citei aqui. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Agora, essa que eu gosto. Jó 42, aí eu vou pedir para a senhora falar também. Eu estou lendo o livro de Jó de novo. Eu acho que é o livro que eu mais gosto na Bíblia. Eu leio muito o livro de Jó, leio muito. Eu gosto de Jó. E eu estou relendo, e eu estou fazendo o perfil dos amigos de Jó. Estou vendo o que cada um falou. Gente, tem humildade, me dá vontade de matar ele. Ele se vira para o Jó e fala assim, quando o justo é justo, mas quando o ímpio, os seus filhos estão tranquilos em sua casa, e o mal de repente se abate sobre eles e eles morrem. Olha o que ele tem coragem de falar para o Jó. E aí Jó fica o tempo inteiro se defendendo daquela como é que guerra de narrativas, esse nome, uma brincadeira. Mas aquele conflito, é um bate daqui, outro bate ali, bate aqui, o Jó se defendendo, tal. Quando chega no final, que Deus se apresenta a Jó, e Deus se revela, lá em Jó 42, que ele fala com os seus amigos, ele fala assim, vocês vão trazer o novilho, vocês vão trazer o sacrifício, mas quem ora é o Jó. A oração de vocês eu não aceito, eu só aceito a intercessão de Jó. Agora, você imagina o Jó orando por aqueles 3. Imagina Jó orando por Bildade. Eles traíra, né? Traíra? Deus é mais. Agora, a Bíblia fala que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho interessante quando Deus fala isso, é para mostrar para a gente, né, que apesar de tudo, né, do que aconteceu, das acusações todas daqueles amigos, Jó não deixou o seu coração ser contaminado. Porque você vê que Deus fala assim, eu vou aceitar que Jó faça a oração, vocês não. Porque Deus estava vendo que o coração de Jó estava puro, o dos amigos não. Então, a gente sabe, quando o coração está contaminado, afasta a gente de Deus mesmo, né? Aliás, o Senhor até fala, né, que os vossos pecados, né, as nossas iniquidades, afasta o Senhor de nós, né? Então, o Jó, não, ele estava lá, sofreu aqueles afronta todos, sofreu aquelas calúnias todas, mas o Senhor falou, vocês vão separar, o carneiro, as ovelhas vão separar, mas quem vai orar, quem vai oferecer é Jó, não é vocês. Ali foi o checkmate para fechar o livro também, né? Porque eles se achavam tanto, estavam ali, né, tão assim, se achando tão
poderosos, né, e acusando Jó, coitado. A pessoa já estava lá tão ruim do jeito que Jó estava. Precisava de mais alguém chegar ali e fazer aquilo? Não, era para chegar até curar um pouco as feridas, né, e não fazer daquele jeito. Mas Deus, que conhece o íntimo, eu vou aceitar a oração dele, a de vocês não. E ali fechou tudo. E eu creio, né, que os amigos de Jó foram embora ali também pensativo, né, no que Deus fez ali no final de tudo ali acerca deles, para eles nunca mais também terem assim aquele pensamento de ser juiz, né, ser julgador, porque muitas vezes a gente está julgando tanta pessoa e quando acaba a gente às vezes não olha para nós mesmos, né? E a palavra do Senhor diz: examine o homem a si mesmo, né? Deus já deu uma vida para a gente examinar, que é a nossa, mas muitas vezes a gente quer ver a vida dos outros, mas a gente tem que ver a nossa vida, né? Porque o Senhor deu a nossa para a gente examinar e a gente colocar diante do Senhor. Para a gente encerrar, pastora Sônia, faltam 2 tópicos, 2 coisinhas aqui para a gente abordar e já está na nossa hora. A gente tem 5 minutinhos para encerrar. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho quando Deus responde não. E aí, quando a gente ora, a resposta de Deus é não. Ah, mas eu estou pedindo uma coisa boa, estou pedindo uma coisa boa. O que Moisés, a gente estava falando de Moisés, lá em Deuteronômio 3, o pedido de Moisés, se a gente parar para ler a oração de Moisés, é uma oração comovente. Ele se vira para Deus e fala: eu te peço, por favor, me deixa entrar nessa terra que o Senhor tem falado, terra leite, que mana leite e mel, terra isso, terra aquilo. E Deus fala: não. Por favor, Deus, eu quero entrar na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais, a Abraão, lá. Chega uma hora que Deus fala: chega, basta, não me fales mais nisso. Você vai, pega lá Josué, e Deus ainda continua, pega Josué, consagra ele, instrui ele, porque é ele que vai levar o povo no teu lugar para a terra que você só vai ver. Olha aí, pega pesado. Muito triste, você só vai ver, quem vai entrar é o Josué, você só vai ver. Deus disse não para Moisés. Sim. Sabe o que Moisés faz? Murmura, bate perna, vira as costas, vai embora. Não, ainda vai lá ungir lá Obedece. O Josué ainda. Moisés obedece. A gente vê a obediência, né, do Moisés, né, mesmo sabendo que não ia mais entrar. Mas ele vai lá e faz o que Deus mandou. Que era levantar Josué para a grande obra agora. E ele se conforma, ele insiste, mas não, ok, aceito não. É o que eu falo para minhas filhas, que eu começo a dizer, não. Quando minha Rita fala, aceito não, é não. E tem horas que Deus fala não, e eu já aprendi isso num pouquinho de vida com Deus que eu tenho. Sim. Quando Deus me dá um não, eu já aceito, é livramento. Sim. Um não de Deus, às vezes, é um livramento. Quer ver outra pessoa para quem Jesus falou não? Não assim que nem Moisés, né? Mas que outra oração que Deus, entre aspas, pelo amor de Jesus Cristo, não atendeu? A oração do Getsemane. Sim. Pai, se quer, passa de mim esse cálice. Mas se não for possível, que se faça a tua vontade. Sim. Jesus bebeu o cálice. Jesus falou: eu bebi o cálice, eu vou beber o cálice que o Pai está me dando. Deus não passou o cálice. Ele bebeu o cálice. Bebeu. E por Jesus ter bebido o cálice, por Deus não ter respondido aquela oração do jeito que a gente entende que Jesus esperava que ele respondesse, eu não acho que Jesus desistiu ali. Jesus estava ali pedindo para desistir da cruz. Eu não acredito nisso, eu não interpreto o texto desse jeito. Mas Jesus fala: eu bebi o cálice, eu vou tomar o cálice que o Pai tem para me dar. Ele bebe, o Pai não passa o cálice dele. Não passa. E por conta disso a gente está aqui. Sim. Sim. É uma oração do não. Sim. Paulo orou 3 vezes, tira esse espinho na carne. Mas com Paulo, Deus foi mais educado. Com Moisés, ele agiu na grosseria. Com Paulo ele fala: minha graça te basta, foi fofo. Sim. Paulo, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Com Moisés fala: chega, não quero mais saber. Mas Deus sabe como trata cada um. Né? Deus tem um tratamento individualizado para cada um. Talvez Moisés precisasse daquela palavra para entender. Paulo só precisou: a minha graça te basta, já entendeu. Né? Às vezes Deus trata com a gente assim. Tem horas que Deus dá um chacoalhão para a gente entender. Que nem eu, né? Também aquele boxe de direita lá no meio da ceia. E tem horas que Deus fala tranquilamente, a gente já entende. Então, às vezes, um não de Deus, por mais desagradável que seja, por mais sofrimento que seja. Eu já orei uma vez, eu não sou muito de falar isso não, eu não sou muito de contar isso não. Vou me dar 1 minuto ali, falta 1 minuto. Não sou muito de contar esse testemunho não, irmã Sônia, pastora Sônia. Mas eu passei por uma situação na minha família, de uma perda, de morte.
E eu me lembro que eu cheguei no carro com uma pessoa da minha família, com um parente meu, e eu dei a mão para essa pessoa não era crente. Mas a gente botou as crianças para dentro de casa, o meu marido saiu, estava eu e a pessoa sozinha, a gente entrou no carro, porque ninguém podia ver, a gente chorando por conta daquela situação. E eu orei, eu dei a mão para essa pessoa, e a gente orou, ela não é crente, mas ela orou ali junto comigo. A gente orou, eu me lembro de poucas vezes que eu orei do jeito que eu orei naquele dia. Sabe quando você ora com fé, acreditando que Deus vai fazer? Sim. Sabe que Deus vai curar, que Deus vai ressuscitar, que Deus levanta morto. Sabe, aquela fé. Não deu meia hora ver a notícia. A pessoa morreu. Olha. A pessoa morreu. A gente fez todo o ritual, enterrou, tal. Demorou a passar aquilo. E eu já passei, cada um tem o seu grau de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Eu já passei há muito tempo, pastora, por tudo que já aconteceu na minha vida. Eu não pergunto nada para Deus por quê, para quê. Eu acho isso uma perda de tempo. Eu respeito quem tem esse hábito, mas assim, não é o meu. Eu acho uma perda de tempo perguntar para Deus por quê, para quê. Ah, não tem que perguntar para quê, tem que perguntar para quê. Gente, para mim só muda de causal para final. Não muda nada. Não me consola em nada saber por quê ou para quê. Enfim, eu sei que eu chorando muito por aquilo, eu falei para Deus, eu falei, caramba, o que ia mudar na eternidade o Senhor curar essa pessoa? O que ia mudar para o Senhor se o Senhor não deixasse essa pessoa morrer? O que ia afetar a gente? O que ia te mudar aí no céu? O que ia tocar na eternidade se o Senhor tivesse dito sim e tivesse deixado essa criança viva? Aí Deus falou para mim, você está me fazendo a pergunta errada. Você está me fazendo a pergunta, eu vou te responder com outra. Você está me fazendo essa pergunta, mas eu que vou te perguntar. Você é capaz de continuar me amando mesmo depois desse não? Vida com Deus é isso, gente. Tem horas que Deus responde não. E eu só pude dizer, Senhor, eu te amo. Porque dizer, Senhor, eu te amo quando Deus cura é fácil. Sim. Dizer, Senhor, eu te amo quando Deus mata é difícil. Só gente grande, isso é coisa para crente. Dizer, Senhor, eu te amo quando Deus diz um não que você não entende. Até hoje eu não entendo porque Deus não curou. Eu não entendo essa resposta, eu já entendi, já internalizei no meu espírito que eu vou ter essa resposta na eternidade. E vivo em paz com isso. Acabou, passou, outra próxima. Não vou ficar o tempo todo para Deus. Ai, por que não? Mas assim, a resposta é essa. E você depois desse não? Quem é você depois desse não? Porque Deus continua lá, imutável na sua eternidade. E você é o que depois desse não? Quem é você depois do não? Sim. Tem não que a gente dá para Deus. E aí Ele trata, lembra lá do Pedro. E tem não que Deus dá para a gente. Quem é a gente depois do não de Deus? É isso que a gente tem que se perguntar. Em vez de ficar, por quê? Pra quê? Ai, por que isso? Ai. Pergunta assim, o que eu vou ser? Como é que eu vou reagir a esse não? Eu vou murmurar? Eu vou virar as costas para Deus? Ou ainda vou amar a Deus do mesmo jeito? Ou vou amar mais a Deus do que eu amo agora? É isso, gente. Se vocês quiserem fazer uma pergunta para Deus na tribulação, pergunta isso. O que eu vou ser depois desse não? Como é que vai? Quem vai ser a nova Adriana depois de passar isso tudo? Sim. É isso. E por último, não menos importante, o último tópico da nossa lição, já passei meus 3 minutos do tempo, mas a Bíblia fala que Jesus orava. Se Jesus, que era Jesus, se retirava para lugares solitários e orava, quando os discípulos veem lá um fantasma, Jesus está vindo de um período de oração. Sim. Jesus manda os discípulos num barquinho porque ele queria ficar sozinho para orar. Jesus, que era Jesus, o Deus encarnado, Filho de Deus, ele saía para ficar sozinho orando. Jesus ensinou a orar e ele orava. Jesus ensinou o modelo de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, teu Deus que estiver em secreto, vê você orando, vai te recompensar. Eu não gosto muito de frases de efeito não, mas algumas eu gosto. Tem uma que fala assim, existe um céu aberto num quarto fechado em que se ora. Quando você ora sozinha lá no teu quarto, o céu tem que se abrir no seu quarto. O canal está livre, desimpedido, é você e Deus. Se você ainda não viveu esse nível de comunhão com Ele, se você ainda não transcendeu, está faltando alguma coisa na tua oração. Se a tua oração é só burocrática, que nem a do fariseu, você está precisando passar de nível. Você está precisando aprender a orar. Por isso que os discípulos pediram, ensina a gente a orar. Sim. E Jesus orava.
Jesus orou pelo seu amigo. Jesus, quando ora antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chega lá, Lázaro, sai para fora? Não. Ele ora, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou orando por causa dessas pessoas que estão aqui me ouvindo. Jesus orou por nós. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele fala, Pai, eu não estou orando só por esses aqui que o Senhor me deu, mas por tantos quantos ainda vão ouvir. Jesus orou pela gente. Nós somos resposta. No Getsemane, Deus não respondeu. A gente não sabe. Não vou entrar nessa questão. Mas tem uma oração que Jesus orou e Deus respondeu. Nós somos resposta da oração de Jesus. Nós somos a resposta que Deus deu à oração de João 17. Jesus orou por nós. E nós estamos aqui. E as últimas palavras de Jesus na cruz foram uma oração. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Perdoa. E depois ele entrega o Espírito. E ele brada lá o tetelestai, está consumado. Jesus viveu uma vida de oração. E se a gente quer viver uma vida de comunhão com Deus, se a gente quer ter uma vida de vitória, e só tem vitória passando por luta, né, gente? Tem gente que só quer vitória, mas não quer a luta. O caminho é a oração. O caminho é a oração. Eu queria, pastora Sônia, que a senhora encerrasse essa lição falando justamente sobre isso. Sobre, a gente já falou bastante coisa que tinha que encerrar, de falar sobre oração, exemplos de oração na Bíblia, mas eu queria que a senhora falasse, para a gente encerrar, como a senhora deu o seu testemunho, né, de que a senhora foi salva pela oração das pessoas que intercederam pela senhora, pelas suas vizinhas, mas como que a senhora em oração com Deus? A senhora, essa experiência do transcendental, só a senhora e Deus, essa experiência do divino, de um céu aberto num quarto fechado, como que é isso para a senhora? É uma coisa linda e maravilhosa, né? Porque a gente passa a ter aquele relacionamento e se de repente assim, as coisas apertam, aí você está chegando a tua hora, né, ali de orar, aquela coisa, você sente aquela necessidade de estar ali. Você não sente vontade de ficar longe disso, né? A gente sente falta. Tanto que eu falo, não entendo crente que diz que não ora. Porque a gente tem que orar, tem que falar com Deus, tem que falar com o Pai. A gente sempre está ali em oração, está em ligação, não só por nós, como você mesmo falou. Tem hora que a gente até esquece da gente, mas está ali apresentando a causa do outro, né? E é muito importante a gente viver uma vida assim de oração. Hoje eu estou aqui nessa posição de estar aqui sendo a líder da intercessão através da oração. Porque foi através da oração que o Senhor foi falando comigo. O Senhor, eu era da filial e o Senhor falava, vou te tirar daqui, vou te levar para a igreja grande. E eu ficava assim, Senhor, não, Senhor, para a igreja grande não. Igreja grande, perto do pastor presidente. Eu não quero, Senhor, pelo amor de Deus. E o Senhor falava comigo, me mostrava no sonho. O Senhor me mostrava, olha só, pastor Santos vivo. E o Senhor me mostrava, eu junto com a pastora Elisete e o pastor Silas. E eu ficava assim, mas esse pastor do bigode, ele não é o pastor da gente. Ele é o pastor do bigode que anda por aí pregando. Por que eu tenho tanto sonho com esse pastor e a esposa dele? A esposa dele nem falava, porque a pastora naquela época nem falava muito na igreja. A pastora era meio assim, toda tímida, nem falava. E eu já tinha sonho com o pastor Silas e a pastora. E eu guardava, fazia igual lá o pai de José, guardava no coração aquilo e ficava. E continuei ali na filial. E o tempo foi passando, e o Senhor falando, você vai para a igreja grande. Aí quando chegou um tempo, o Senhor falou, pode ir para a igreja grande, vai largando aqui já algumas coisas, que eu dava aula de escola dominical, né? Eu fazia parte também da oração ali, de ter mais compromisso. Pode ir largando aqui e entregando, que você vai ficar lá na igreja grande. E eu fiquei assim, meu Deus, Jesus, não acredito que o Senhor quer me levar para lá. E o Senhor falou, é para lá que você vai, porque tem algo com você ali. E eu ficava assim orando, aí um dia, né, sempre a gente ali em oração, as irmãs todas ali, e eu olhava assim as irmãs, a gente na frente da obra, o Senhor falava assim para mim, um dia, está perto, você vai liderar todas elas.
Eu era da oração. Aí eu falei assim, Senhor, todas elas? Como? Que negócio é esse que o Senhor está falando? Eu estou ficando confusa. E o Senhor falando, aí o Senhor ia só falando, você ainda vai liderar todas elas. E eu ficava ali guardando aquilo em segredo com Deus. Aí foi quando eu comecei a vir para cá, mas eu nem me apresentei logo aqui não. Fiquei sentada aí, ó, no meio do povo. Aí a irmã da frente, a irmã dele foi, ela sempre me vendo, aí ela falava, Deus tem uma obra que você é na frente, não é sentada. Aí eu fiquei, pronto, já me descobriram, Jesus, não adiantou nada. Ai, meu Jesus, eu querendo me esconder, mas me descobriram. Aí ela foi, me chamava, ela, senta mais na frente, que Deus tem um negócio com você aqui na frente. Aí foi quando ela começou, foi me dando para me dar a palavra, aí ela viu que eu trazia a palavra, ela foi, não, você prega, você vai pregar. Aí começou aquele negócio, foi me envolvendo, e eu fui ficando naquilo que o Senhor me colocou mesmo aqui para fazer. Aí foi quando ela ficou doente e ela foi para o hospital. E engraçado, né? Quando ela foi para o hospital, aqui na frente, muitas irmãs já estavam aqui até mais tempo do que eu. E eu estava aqui também com elas, né? Eu já estava trabalhando aqui na frente com elas um tempo. A irmã dele bota cada uma no seu dia, mas assim, as coisas dela, ela fez assim, no meu dia, quem vai ficar é você. Aí ela pegou aqueles cadernos, que ela tinha um monte de caderno que escrevia as orações, né, um monte de fotos. Aí ela foi e falou assim, você que vai ficar no meu dia. Aí ela passou aquilo tudo para mim. Aí quando eu fui orar, o Senhor ficou me mostrando sempre aquele caderno passando para minha mão. Aí o Senhor falava assim, no meu coração, eu já passei para suas mãos. Aí eu falei assim, não, Senhor, ela tá doente, ela vai voltar. O Senhor falava, eu já passei para suas mãos. E eu fiquei assim, aí eu fiquei com deu aquele temorzinho, porque a irmã ainda estava internada, mas o Senhor já estava falando para mim que ia levar ela. Aí eu fiquei, meu Deus, e quando acaba na frente, ela morreu mesmo, e eu fiquei aqui, fiquei com as outras irmãs, aqui trabalhando, porque ela já tinha passado a direção para mim ficar no dia dela, aí eu continuei aqui. Aí foi quando, né, ela faleceu, aí a pastora me chamou e falou, você que vai tomar a frente aí da oração. E quando foi para mim assumir aqui a frente da oração, eu tive um sonho, que eu vi o meu nome na mão da pastora Elisete. Não tinha nem muita intimidade com a pastora, eu via sempre a pastora na igreja, mas assim, mais de longe, ela ali falando, pregando, alguma coisa mais de longe. Aí quando foi para fazer a tal da reunião, que tinha muitas irmãs aqui, né, a gente falava assim, que vai ser fulana, vai ser cicrano. E eu ficava assim, pode ser quem for, eu vou estar aqui trabalhando. Seja qual for a irmã que for, eu vou estar aqui trabalhando na oração. Quando eu chego lá, o nome que está na mão era o meu. Nossa. Do mesmo jeito que Deus me mostrou no sonho. Aí a pastora falou assim, é você que vai assumir e fica ligada, porque na ceia o Silas vai chamar o teu nome e vai te mostrar para a igreja. Olha. Aí foi quando o Senhor cumpriu mesmo aquilo que ele falou. Que bênção. Mas foi tudo assim, o Senhor me mostrando, o Senhor falando, larga aqui, agora desce, fica lá, senta ali, faz do jeito que eu estou falando. E assim o Senhor fez. Então, a sua trajetória toda de ministério é na oração, né, pastora? Sim, na oração. Tudo regado, tudo Sim, trilhado no caminho da oração. Na oração. Trabalhei junto com a Antonieta, lá no cantinho de oração. Fiquei lá 6 anos com a Antonieta. Trabalhava com a Antonieta e aqui, na frente. Aí o Senhor me chamando mesmo para ficar nesse envolvimento, assim, de oração. Aí eu fiquei e Deus cumpriu, como ele falou. Amém. Né? Amém. Para terminar, eu queria deixar só esse pensamento, que diz assim, quando não temos vontade de orar, é um alerta de que precisamos orar mais. Que Deus nos abençoe, que essa palavra frutifique aí no coração de vocês, no nosso coração. Amém. Obrigada, pastora Sônia. Deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que eu aprendi com a irmã Deli. A irmã Deli era uma mulher que ela orava muito. Aí ela falava assim, oração, você ora com vontade e sem vontade. Começa a orar sem vontade. Fica lindo, joelho sem vontade. Daqui a pouco tu vai ver que a vontade chegou. Aí você continua na tua oração. Eu aprendi isso com ela e deu certo. Amém.
Obrigada, pastor. Deus abençoe vocês. Deixa eu falar uma coisa interessante para vocês aqui. A autoridade de uma pessoa em qualquer situação, ela se dá pela capacidade dessa pessoa realizar. O reconhecimento se dá de uma pessoa, da autoridade de uma pessoa. A pastora Sônia não sabe disso. Quando nós fizemos aqui as 72 horas de oração, pastora, de leitura da palavra e oração, eu vi muita gente, e isso foi maravilhoso, muita gente se dedicou em vir aqui e ler a Bíblia. Mas todas as vezes que tinha uma brecha, tinha um espaço, tinha um momento em que eu ia ver quem estava orando, encontrei por várias vezes a pastora Sônia. Várias vezes. Sozinha, né? Não estava na frente da câmera. E isso foi para mim assim, uma coisa muito maravilhosa, pastor. Eu confesso que, né, eu fiquei muito emocionado com isso. Eu estava falando sobre você, sobre a questão da oração, né, da intercessão. E a gente vai fazer uma coisa diferente aqui, que a gente não faz na Escola Bereana. Vou aproveitar que a senhora está aqui. Nós vamos orar pelas pessoas, vamos orar pelos enfermos. Não é? Eu não sei se a senhora tem óleo de unção. Tem? Eu sempre trago na minha bolsa. Deixa eu só colocar uma coisa Pega aqui lá interessante, dentro, Ana, o vidro do óleo. que a nossa oração, e a Adriana está falando isso aqui, ela não pode ser utilitarista e conveniente, né? Sim. Sempre quando a gente ora, né? A gente às vezes é da humanidade, a gente às vezes Deus responde a oração de uma outra pessoa, cura o ente querido de uma outra pessoa, e a gente fica, por que o meu não? Sim, é Por que verdade. com nós não? É verdade. Mas eu acho que a síntese de você ser crente é o dar graças em tudo. É o dar graças em tudo. Mesmo naquelas coisas que você não entende. E isso tem a ver com essa conexão. Na verdade, tem algumas pessoas que pensam que são, né, são gratas porque são felizes. Não. Na verdade, é o contrário. A felicidade, se temos a felicidade, é porque somos gratos a Deus. Sim, é verdade. Gratos a Deus por tudo. Quando Deus responde e quando Deus não responde. Não é? Isso aí. Agora, no chat aqui, eu estava ali, sempre vejo ali o chat ali, tinha uma menina, Alessandra Lima, pedindo: orem por mim, porque eu tentei suicídio nessa terça-feira. E eu mandei meu telefone para ela, para ver se ela entra em contato comigo, porque esse é o nosso objetivo também, como igreja do Senhor Jesus, orar pelas pessoas. Eu tenho certeza que hoje aqui algumas pessoas, eu estava vendo um amigo, não sei se ele foi, acho que ele foi embora, Zé Renato estava aqui agora. Zé Renato foi a pessoa primeiro que falou de Jesus para mim. Eu até me emocionei quando encontrei ele agora, que fiz cirurgia bariátrica, eu não reconheci, aí passei por ele 1, 2, 3 vezes, e ele foi embora, mas ele estava falando que o filho dele está com um problema muito sério. Ele pegou Covid e cada um teve uma questão nesse negócio de Covid. Ele disse que o filho dele ficou meio desorientado, com medo de morte, não é? E eu falei: Renato, no final da oração nós vamos orar pelo seu filho. O pastor Sandro também, Veloso, pediu oração pelo neto dele, o Arthur. E eu tenho certeza que muitas pessoas aqui hoje também estão com motivos, não é, de oração. Então, vou aproveitar, não é, a autoridade da pastora Sônia que está aqui, Adriana, para a gente orar pelas pessoas, orar por esses pedidos, por essas pessoas que eu falei. E os irmãos também que estão aqui, que estão com alguma causa, alguma coisa especial. Talvez você não precise nem revelar para nós, mas leva os seus problemas para Deus, né? Sim. Quando a Adriana falou assim, Irmãos, e Deus, quando Ele nos chama, Ele vai nos capacitando e vai nos dando, assim, fortalecimento para estar naquilo que Ele nos chamou. Tem dia que eu tenho meu período certo de orar ali com Deus. Eu não gosto mesmo de furar de jeito nenhum. Mas tem dia que eu começo, Deus não me deixa dormir. Eu vou orando. Quando eu vejo, amanheceu o dia, eu orando. E tenho certeza que vocês estão nas minhas orações. amém. Porque eu oro por todos nós da ADVEC. Todos os trabalhos aqui da ADVEC. Pode acontecer o que for lá no templo. Conferência do jovem, a conferência de EBD, a conferência disso, a conferência daquilo. A semana inteira a gente faz o jejum para aquele propósito que vai acontecer no sábado. Eu gostei que a senhora falou conferência dos jovens da EBD e falou jovem EBD, eu junto aqui. Ah. Apontou para mim. Deixa eu só terminar a coisa da Bereana, por causa do horário da transmissão, e depois a gente faz a oração. Essas pessoas que eu falei aqui sabem que nós estaremos orando para eles. Zé Renato, tem aquele rapaz simpático que está ali. Zé, fica em pé, por favor. Fica em pé, Zé. Fica em pé um minutinho aqui.
Fica em pé, pé. por favor. Zé Renato, esse cara que falou de Jesus para mim pela primeira vez. Deus Até me abençoe. emociono. Que benção. Esse cara é crente. O testemunho dele, a vida dele, me fez, eu quero ser que nem esse cara. Glória a Deus. Acredite. Que Fico benção. até emocionado. É um irmãozão. Amém. Né? Glória a Vamos Deus. orar pelo Léo agora, tá bom, Zé? Vamos orar pelo Léo aqui. É o netinho dele? Não, É o o filho? Léo é o filho do Zé Renato. E E do pastor Sandro, é o neto dele, É o Arthur. neto? Então Né? vamos orar. Vamos orar. Poderoso Deus, Pai de eterna misericórdia, muito obrigada, Deus, por essa noite maravilhosa, Deus, aonde o Senhor trouxe os teus servos, ó Deus, para ouvir acerca da oração. Oração, Senhor, nada mais é, Senhor, do que a gente estar falando contigo, estar tendo um diálogo contigo. Os teus filhos aqui nessa noite, Deus, eles vão sair daqui, Senhor, com um propósito nos seus corações, em querer ter mais diálogo contigo, falar contigo, Deus, depositar diante de Ti as necessidades deles. Senhor, como é importante, Deus, a gente ter, Senhor, momentos de separados contigo, falar contigo, chorar contigo, meu Deus, colocar tudo diante do Teu altar. Senhor, prepara a vida dos Teus filhos a cada dia, vai tirando as angústias, vai tirando os medos, vai tirando as depressões, vai tirando as ansiedades, Deus. Oh Deus, quanta gente ansiosa, Deus, depois desse Covid, quanta gente com síndrome de pânico, meu Deus. Jesus, há poder no Teu nome aqui nessa noite, Deus, repreende pelo Teu poder, toma aí o filho, Senhor, do irmão, Senhor amado, que o pastor Ronaldo falou, vai de contra esse jovem, Deus, dá ali uma solução para a vida dele, glorifica o Teu nome na vida desse jovem, tira a perturbação, tira a inquietação, tira ali os medos, tira os pânicos da alma dele, trata da alma desse jovem nessa noite, meu Deus, traga ali o remédio do céu sobre a alma dele, que ele venha sentir esse remédio, Senhor, na vida dele, e ele venha ficar ali quietado, ele venha ficar ali acobertado pelo Teu cuidado, pela Tua proteção. Ó Espírito Santo de Deus, vai lá, Senhor, e age na vida desse jovem com o Teu poder, Senhor amado, e a Tua soberania. Toma o neto do Teu filho também, vai de contra o Arthur, Senhor, dá ali uma direção, opera milagre, opera maravilha. Senhor, desce o remédio do céu aqui nessa noite, Deus. O remédio do céu, ele não é genérico, o remédio do céu não é feito em laboratório humano, o remédio do céu, Senhor amado, ele vem das Tuas mãos santas e sagradas, Deus, e opera milagre e maravilha. Oh Deus, passa aí o Teu remédio em nós aqui nessa noite, cura, Senhor amado, todos os males existentes, Senhor, que queiram, Senhor amado, brotar, proliferar, que queiram, Senhor amado, fazer morada dentro do nosso corpo, mas hoje aqui pelo poder da oração, sai desse lugar, sai desse corpo, sai dessa mente, sai desse corpo aqui nessa noite, Senhor, opera milagre aqui nesse lugar, leva-nos, ó Deus amado, nessa noite, Senhor, com uma certeza de que o Senhor tocou, de que o Senhor tratou, de que o Senhor entrou em áreas da nossa vida, que nós, Senhor amado, muitas vezes olhamos para nós e a gente vê que nós somos incapacitados, ó Deus, de fazer algo, mas o Senhor pode, porque Tu és o Deus do impossível, Deus. Senhor, não tem impossível para Ti, Senhor. Não tem impossível na área emocional, não tem impossível na área familiar, não tem impossível, Senhor, na área financeira, na área, Senhor, do trabalho. Deus, age com Teu poder aqui nessa noite. Livra cada filho Teu, Senhor, pelo Teu poder. Abençoa. Ah, Deus, que a gente venha sair daqui cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade. Oh Deus, que seja uma noite diferente, Deus, essa noite. Opera os Teus milagres, Senhor, e dá vitória. Toma essa escola bíblica dominical, toma o pastor Ronaldo, guarda ele, guarda a sua equipe que trabalha com ele. Senhor amado, que a cada dia Tu venha revesti-lo do Teu poder, que a cada dia Tu venha dar unção sobre a vida dele. Guarda ele, Senhor, debaixo da Tua proteção. Guarda ele,
a Ivana, a filhinha dele, acoberta com teu sangue. Guarda cada professor da escola dominical que está com ele, Senhor, nessa grande obra. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, Deus, que é uma noite diferenciada, Senhor. Nós pedimos a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos terminar aqui a transmissão. Eu vou pedir os irmãos depois, pastora Sônia, se não se importar, vai ungir. Né? Eu sou o primeiro da fila, tá bom? Tá? Deus abençoe a todos, Deus abençoe nossos internautas. Irmã Alessandra, estaremos orando. Se a irmã ainda estiver nos ouvindo aqui, a irmã que pediu oração nós estaremos orando pela irmã, tá bom? Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vão na paz, vão com Deus. Quem quiser aqui, né, ser ungido aqui.